Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Independente da hora que você esteja ouvindo esse áudio, quero te desejar um ótimo dia. Pessoal, hoje nós estamos aqui para a última leitura desse livro incrível que é Uma História de Solidão. Eu vou fazer a leitura aqui dos dois últimos capítulos do livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse livro, tanto quanto eu gostei. Se vocês gostaram 10% do quanto eu gostei, já foi uma experiência boa para mim e para vocês. E, pessoal, eu vou fazer a leitura desses dois últimos capítulos. Nós faremos aí uma pausa de 2 dias no máximo para começarmos a nossa próxima leitura. E dessa vez vai ser uma leitura mais organizada, né? Que eu tô dizendo isso. Porque essa leitura aqui, a gente teve o carnaval, também ela começou a ser feita através de inteligência artificial. Então, foi uma leitura um pouco conturbada, digamos assim. Foi muito uma estreia mesmo do nosso podcast, tá? Então, a próxima leitura vai ser mais organizada. Eu fiz a seleção aqui de um novo livro. Eu não vou ler mais o livro que eu tinha anunciado lá no Instagram, mas quando a gente for iniciar essa leitura, eu falo mais sobre ela, tá bom? Não vou dizer o nome também, porque se acontecer alguma coisa e eu tiver que mudar, não fica nem registrado aqui que não era esse livro antes. Mas, pessoal, eu já queria deixar nessa última leitura, queria só agradecer, na verdade, deixar registrado o meu agradecimento. Eu sei que somos poucos aqui ainda, mas já me enche de alegria poder ter esse espaço e compartilhar leituras que tanto me tocam com pessoas que compartilham isso. Mesmo que ainda sejamos tão poucos, eu tenho certeza que em algum momento você chegou aqui do futuro ou do início já, e eu espero que esse espaço tenha sido tão proveitoso para você quanto já tem sido para mim, tá? Então vou começar aqui. Nós vamos começar pela página 355. Nós temos aí boas 50, mas 50 páginas à frente. Esse daqui será um episódio extraordinariamente mais longo do que os outros, mas nós sabemos por quê. Temos aí a nossa última leitura, tá bom? Vou começar aqui. Capítulo 2012. Meu terno preto permaneceu no guarda-roupa e meu colarinho eclesiástico branco engomado ficou no criado mudo, pronto para meu regresso. Eu não os colocara na mala, pois não precisaria deles. Para onde eu estava indo, e considerando a pessoa que eu ia encontrar, usar os símbolos da minha profissão poderia ser um erro de julgamento catastrófico. Naquela manhã, ao esperar pelo táxi na casa paroquial, me senti pouco à vontade com as roupas comuns que tinha escolhido para vestir. Quando me olhei no espelho, imaginei vários contextos que estranhos poderiam imaginar quando me vissem. Minha esposa tinha morrido havia um ano, e eu arriscava minhas primeiras férias sozinho desde o nosso casamento. 30 anos antes, meu editor estava me enviando para um festival literário a fim de entrevistar um escritor famoso, cujas obras tinham começado a ser traduzidas para o inglês. Minha firma estava me enviando à Europa por uma semana para fiscalizar a produção abaixo das expectativas de nossa fábrica em Munique. Qualquer uma dessas situações teria sido possível em outra vida, acaso eu houvesse feito escolhas diferentes. Eu estava me iludindo, claro. No aeroporto, ninguém presta a mínima atenção em mim. Por que prestariam, se eu aparentava ser um a mais na multidão? Com 57 anos, eu podia contar nos dedos da mão as vezes que tinha saído da Irlanda. Roma, obviamente, e Noruega, para o casamento de Hannah e Christian. Há muitos anos. Estados Unidos uma vez, e estive em Paris por um fim de semana, em viagem presenteada por minha irmã no meu aniversário de 40 anos, sem que ela tivesse dado conta da crueldade não intencional de mandar um homem solteiro e celibatário, que desconhecia qualquer forma de intimidade, à cidade do amor por 3 dias e 2 noites. O fato de meu aniversário ser no fim da segunda semana de fevereiro deixou a situação ainda pior. Eu nunca tinha estado na África, na Ásia ou na Austrália. Jamais fiquei diante da Opera House em Sydney ou do Palácio de Inverno dos Tízares russos. Tízares, né? Em vez disso, vivi minha vida na Irlanda.
Parte de mim agora questionava se isso tinha sido um erro terrível, mas a lista de erros que eu havia cometido era tão longa que a ideia de aumentá-la parecia insuportável. De qualquer maneira, ali estava eu, outra vez no aeroporto de Dublin. Me lembrei de estar naquele mesmo lugar em 1978, com a passagem em mãos ao partir para Roma. Mamãe e Hannah se despedindo com acenos, orgulho no rosto de minha mãe, tédio no de minha irmã, enquanto eu caminhava do balcão ao check-in ao avião sem nenhuma dificuldade. Agora era como tentar entrar na China. Inúmeros postos de inspeção de segurança. Fui orientado a tirar metade das roupas para passar por um equipamento de raio-x antes de ser revistado por um sujeito gordo e com pele ruim que mascava chiclete com a boca aberta. Era a ameaça do terrorismo, diziam. Até que se provasse o contrário, todos éramos culpados. É muito interessante isso, né, gente? Porque antes do ataque do 11 de setembro, os aeroportos não tinham quase segurança nenhuma. Era muito fácil você passar com qualquer coisa ruim. Tinha um pouco de segurança, mas pouca. E aí, depois do ataque, tudo mudou ali na forma de se viajar, né? Na segurança. Continuando. Eu era inexperiente o suficiente para apreciar a sensação do avião decolando e aproveitei a oportunidade para olhar pela janela e observar o trecho da autoestrada M50 sobre mim. A cidade se abrir na direção do mar e dos penhascos retorcidos em torno da Vulcan Road, onde moravam os figurões. A mulher do meu lado lia um livro da filha do primeiro-ministro Bert e estava tão concentrada que nada a perturbaria. O homem ao lado dela assistia um filme em uma daquelas máquinas portáteis e fungava a intervalos de poucos minutos. Eu aí, quando li para vocês de manhã. Vamos lá. Eu tinha separado o novo romance de Jonas para a viagem, mas não é que eu me esqueci de pegá-lo na pressa para ir embora naquela manhã? Eu podia visualizá-lo na mesa perto da porta naquele exato momento. Para compensar, comprei um exemplar do Issue Time na banca do aeroporto e, claro, o jornal estava repleto de discussões sobre a entrevista que a rádio RTE conduziria no dia anterior com o arcebispo Cordigan, que havia me transferido para a paróquia de Tom Carles 6 anos antes e que fora promovido a cardeal nesse meio tempo, cortesia do Papa Alemão. Era fato conhecido que os dois foram muito próximos durante vários anos. A entrevista foi em resposta ao relatório Murphy, uma investigação jornalística que sugeria o pleno conhecimento do cardeal Cordon dos crimes que aconteciam haviam décadas dentro da igreja, e que ele teria facilitado tais atos a ponto de ser tão culpado por eles quanto os padres que os cometeram. No passado, sem dúvida sob ordens de Roma, ele se recusara a responder a qualquer acusação do tipo, mas agora as coisas tinham ido longe demais. O relatório foi profundamente crítico em relação a ele. Mais e mais vítimas de abuso abriam processos contra a igreja. A situação tinha chegado a um ponto que ele não tinha escolha senão reagir ao escândalo, e por isso concordou em dar entrevista ao vivo com Liam Scott. Eita, gente, entrevista ao vivo é um perigo. Vamos lá. Profissional experiente, Scott começou com perguntas fáceis. Pediu que o cardeal falasse sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre o que tinha levado ao sacerdócio. Um chamado, ele respondeu. A voz gentil e melíflua. Nossa, que palavra eu nunca tinha ouvido falar assim. Melíflua. Isso. Está o significado depois. Senti pela primeira vez quando era menino. Não havia padres na nossa família. Para ser sincero, meus pais não eram muito religiosos, mas por algum motivo senti uma vocação dentro de mim e, conforme fiquei mais velho, conversei sobre o assunto com um padre da nossa paróquia. Um homem admirável, e ele me ofereceu o benefício de seus conselhos. Como o senhor se sentiu em relação a essa vocação? Me assustava, disse o cardeal. Eu não estava certo de conseguir fazer os sacrifícios necessários nem se eu tinha capacidade mental para a vida que essa vocação. Realmente, né, a gente tem que ter um mental preparado para isso. O senhor teve dúvidas sobre as coisas das quais abriria a mão? Perguntou Scott. Sim, claro. Mas o senhor foi em frente mesmo assim? Você já sentiu, Liam, que o caminho sob seus pés era um trajeto determinado para você muito tempo antes? Que você não tinha nenhum controle sobre ele? Foi como me senti, escolhido por Deus.
E quando entrei no seminário pela primeira vez, soube no meu âmago que tinha encontrado o meu lar. Ouvindo a entrevista, me identifiquei com aquela parte, pelo menos. Eu tinha sentido algo parecido quando cheguei ao Clone Life College, que era um lugar que esteve à minha espera por toda a minha vida. Outras trivialidades foram trocadas. O cardeal foi deixado à vontade e então as coisas ficaram mais difíceis. Scott começou com estatísticas. O número de casos de abuso infantil julgado nos últimos anos. O número de casos ainda em aberto. O número de padres atrás das grades. O número de padres considerados inocentes por falta de provas, mas de cuja índoles ainda havia sérios pontos de interrogação. O número de vítimas, o número de suicídios, o número de grupos de apoio. Números, números, números. O homem da RTE tinha tudo na ponta da língua e ele estava então frio, sem ameaça na voz, permitindo que as estatísticas fossem contestação suficiente. O cardeal permaneceu em silêncio ao longo da listagem e houve uma pausa. Scott então perguntou: Cardeal Córdido, como o senhor responde a tudo isso? Foi uma coisa terrível, respondeu o cardeal, a voz repleta de remorso bem ensaiado. Uma coisa realmente terrível. Seguiu-se um discurso sobre barris e maçãs podres, sem lições aprendidas, sobre erros do passado. Desculpa, gente, eu li errado aqui. Seguiu-se um discurso sobre barris e maçãs podres, sobre lições aprendidas, sobre erros do passado sendo retificados, seguir adiante, olhar para trás, a conversa fiada de sempre. Então, sem se dar conta do significado da observação, ele mencionou que, para cada padre cujo nome saía no jornal, havia uma centena que não saía. E é como um acidente de avião, ele disse usando uma analogia absurda. Sempre que cai um avião, todo mundo fica sabendo. Aparece nos jornais, aparece na televisão. Dezenas de milhares de aviões decolam pelo mundo todos os dias e aterrissam em segurança. Uma queda é tão rara, no contexto geral, que cada uma delas precisa ser noticiada. É o mesmo que os padres acusados. São tão poucos entre o vasto número de padres decentes e honestos que precisamos ouvir cada história trágica. Scott logo percebeu a falha no raciocínio, sugerindo-se um comentário inusitado a se fazer, pois, no geral, ninguém a bordo de tais aviões, tanto os pilotos e tripulação quanto os passageiros, era responsável pelo ocorrido. Na maioria das vezes, o problema vinha do motor. Os padres, ele apontou, sabiam exatamente o que estavam fazendo. Tinham tomado suas decisões e agido como quiseram, sem cuidado ou consideração pelas consequências nas vidas das crianças sob seus cuidados. Eram os autores de suas próprias desgraças e a causa do sofrimento indicível para outras pessoas. Eram criminosos, pilotos de aviões condenados não eram. Ah, e outra coisa, disse Scott no golpe de misericórdia. Recebemos notícias de todos os acidentes de avião, mas não existem outras centenas de aviões caindo pelo mundo todo dia sem serem noticiados ou sendo ignorados por falta de provas. Eita, aqui foi forte. Vamos lá. O cardeal gaguejou na resposta. Talvez tivesse se dado conta da infelicidade de seu comentário. Foi arredio ao responder, mas Scott não deixou passar e pediu que ele respeitasse a inteligência do público e desse uma resposta honesta. Ouvi alguém esperar o ar com força no microfone. Fazia muito tempo que ninguém falava com o cardeal daquela maneira. Ouvindo a entrevista pelo rádio no presbitério, me descobri torcendo por Scott, estimulando-o a continuar, pedindo que ele não deixasse o cardeal escapar ileso. Faça a verdade surgir, pensei. Faça toda a verdade surgir. Vamos falar sobre alguns casos específicos, disse Scott, continuando. E o caso do padre Steven Sheriff veio à tona. Ele fora condenado a 10 anos por abuso em uma escola que remontava a 1960. 17 meninos se manifestaram e contaram suas histórias. 4 deles, com pais ainda vivos, afirmaram terem conversado com o diretor da escola sobre o que estava acontecendo, sendo ameaçados de expulsão. Isso teria sido relatado ao meu predecessor, respondeu o cardeal Córdido, já falecido, que Deus tenha piedade de sua alma.
Não posso ser responsabilizado pelo que ele fez ou deixou de fazer. Mas, na época, o senhor era bispo auxiliado naquela diocese, não era? Perguntou Scott. Sim, eu era. Portanto, é de se presumir que antes de chegar ao cardeal, passou pelo senhor. E eu repassei para as autoridades. Então, o senhor repassou para os cardais? Para os gardas? Desculpa, gente. Perguntou Scott. Uma pausa. Era evidente que não tinha sido aquilo que o cardeal tinha dito. Repassei para as autoridades da igreja, ele respondeu baixinho. Mas não para os gardai. Não. Por que não? Não cabia a mim. Espere um instante, disse Scott. O senhor sabe de um crime e acha que não lhe cabe contar? Se o senhor olhasse agora para a cabine de nossos produtores e visse um dos meus colegas roubar dinheiro na carteira de alguém, o senhor não falaria nada? Eu contaria a você, disse o cardeal, e deixaria que você lidasse com o problema. E se eu dissesse que não tem importância? Bom, então eu imaginaria que você entende mais do seu ambiente de trabalho do que eu. Por que aqueles meninos foram ameaçados de expulsão se não tinham feito nada de errado? Perguntou Scott. Você precisa contextualizar esses fatos, disse Corbin com calma. O caso a qual se refere aconteceu há décadas atrás. Os abusos continuaram até os anos 1990, teve Scott. Sim, bom, desconheço as especificações da cronologia. Mas o que você precisa lembrar é que aquilo foi um caso isolado e não tem nenhum motivo para acreditar que os meninos estavam dizendo a verdade. Eita, Lele, aqui ele se perdeu, gente. O senhor tem algum motivo para acreditar que eles estavam mentindo? Os meninos, ele começou. Eles podem ser muito em um momento de sabedoria, ele optou por não terminar aquele raciocínio. Cardeal Cordon, o relatório Muff indica que o senhor esteve diretamente envolvido em 11 casos em que acusações foram feitas. Isso está correto? Não li o relatório inteiro, Liam. Mas se você diz, tenho certeza de que está certo. O senhor não leu? Não. Houve um momento de silêncio. O apresentador parecia estupefato. O senhor se importa de dizer por quê? É longo demais. Não pode estar falando sério. Sou um homem ocupado, Liam. Você precisa entender isso. Meu cargo tem inúmeras solicitações. Basta dizer que li muitas passagens importantes e pensei bastante sobre elas. O senhor diz que este foi um caso isolado, mas isso não é verdade. Estou enganado? É verdade, sim. O padre em questão nunca tinha sido acusado por nada antes. Houve silêncio enquanto Scott e também o público ouvinte tentava entender aquela lógica. Isso faz-se um caso isolado? Perguntou o apresentador incrédulo. Escute, não foi correto, disse o cardeal. Claro que não foi correto. Todos nós enxergamos isso agora e lamentamos imensamente por tudo. Imensamente. O estúpido devia ter deixado por aquilo mesmo, pois ao menos havia certo pedido de desculpa em sua resposta. Mas ele estava naquele jogo havia tempo demais para fazer qualquer tipo de concessão e continuou, apontando que foram épocas diferentes. O que isso quer dizer? Perguntou Scott. O senhor está dizendo que não tinha problema deixar crianças sofrerem abuso nos anos 1950, ou 1960, ou 1970? É óbvio que não estou dizendo isso. Mas não sabíamos antes o que sabemos agora, insistiu o cardeal, e pude sentir o cheiro de seu suor frio pelas ondas de transmissão. Aqueles homens não sabiam como agir quando casos como esse eram levados até eles. Então o senhor condena seu predecessor, o primaz da Irlanda anterior, por inação? Perguntou Scott. O senhor afirma em voz alta, aqui e agora, que ele agiu mal? Sim, ele agiu mal. Ele respondeu depois de apenas um segundo. E sim, eu criticaria por isso. Mas condenar é uma palavra muito forte. Não tenho intenção de condenar ninguém, mesmo que você tenha. E o intervalo vem em seguida. Algo sobre seguro residencial. E em um lugar para consertar seu para-brisa, caso um pedregulho o trincasse. Vamos falar sobre outro caso, se o senhor não se importa, começou Scott quando o programa voltou, apontando que havia muitos ouvintes telefonando, mas que eles continuariam a entrevista por mais tempo antes de dar voz ao público. O caso de Tom Carter. E aqui o cardeal cometeu outro equívoco. Padre Tom Carter, ele insistiu. Por que você não raciocina antes de falar? Pensei.
E como você chegou a esse cargo tão elevado se parece não ter um pingo de sabedoria na cabeça? Como o senhor bem sabe, pois foi amplamente divulgado, continua Scott, existem relatos de que o senhor sabia desde 1980 que Tom Carley abusava de meninos. O senhor teria recebido uma reclamação de um pai na segunda paróquia de Carley, Cowley, na época em que o senhor era bispo de lá. E, em colaboração com a arquidiocese de Ardagh e Clonmacnoise, fez com que ele fosse transferido para Belturbet, em vez de investigar mais a fundo. O senhor tem algo a dizer sobre isso? Gente, eu acho muito. Eu acho, não tem uma palavra certa, gente. Mas eu acho muito estranho, digamos assim, a igreja tentar cobertar tanto sem pensar, né, em que isso uma hora poderia vir à tona, né? Porque não é possível que tantos e tantos padres, tantos e tantos casos de um mesmo padre, eles acharam que em momento nenhum isso poderia ser divulgado. Não é muito estranho isso. Não, gente, não é uma fala de defesa, tá, gente? Pelo amor de Deus, tô criticando mesmo. Tipo, pô, vocês estão vendo aí o que tá acontecendo. Não é possível que vocês não vão agir, não vão denunciar. Porque uma coisa eu acredito é que se lá no primeiro caso, nos primeiros, digamos assim, a igreja tomasse uma atitude em prol dessas crianças, né, teria sido outra narrativa. Se ela investisse numa investigação, se ela expusesse os padres, teria sido outra coisa. Outra coisa. Mas, infelizmente, pessoas lá do alto escalão estavam envolvidas. A gente tá falando isso da história, tá? Dessa história aqui, uma história de solidão, tá? Vamos lá. Nós sabemos que isso tem um fundo de verdade. Não, fundo não, né? Isso é uma denúncia. Vamos lá. Tá. Em primeiro lugar, eu era um bispo muito novo na época, disse o cardeal, e as pressões do cargo eram imensas. Eu não tinha nenhuma prova do envolvimento do padre Carter com nada desse tipo. Para mim, ele era um jovem muito dedicado que estava fazendo um trabalho formidável como padre em Galway. Os paroquianos o amavam. Tanto que, quando surgiu uma vaga em Cavan, que precisava ser preenchida rápido, eu recomendei pura e simplesmente por causa de todas as coisas boas que tinham ouvido sobre ele. A data foi uma coincidência, nada demais. Mas ele foi transferido para Cowie depois de apenas um ano em Leitrim, não? Talvez, não me lembro. Posso afirmar que sim. Então vamos acreditar na sua palavra. Um ano não é pouco tempo para um padre passar em sua primeira paróquia? Sim, pode ser que seja. Então por que ele foi transferido de Leitrim? Eu não saberia dizer, respondeu o cardeal. Não teve nada a ver comigo. Pelo que consta, foi feita uma reclamação sobre ele em Galway, continuou Scott, e por isso ele foi transferido para Belturbet. Não, isso é mentira. Então ninguém levou ao senhor nenhuma acusação sobre Cartley durante o tempo dele e do senhor em Galway? Não me lembro, Liam, disse o cardeal. Faz tanto tempo e fui responsável por muitos padres. Não consigo me lembrar, de verdade. O fato é que, ao longo de 25 anos, Cartley ficou em nada menos que 11 paróquias diferentes. E o relatório Murphy deixa claro que pelo menos um menino de cada paróquia fez reclamações sobre ele. Vários meninos em algumas paróquias, mesmo que seus casos não tenham chegado ao tribunal, pais relataram ameaças contra eles caso continuassem com as reclamações. Foram ameaçados de serem excluídos da Sagrada Comunhão, seus filhos não poderiam entrar nas escolas católicas que enfrentariam sérias dificuldades em suas comunidades. Negócios iriam à falência, pois ninguém compraria uma loja que os padres criticassem. Não sei nada sobre isso, disse o cardeal em tom áspero. Sabe o que isso me lembra? Perguntou Scott, sua voz calma e equilibrada. Me lembra máfia. Me lembra intimidação, chantagem e extorsão. Ler sobre as coisas com as quais a igreja está envolvida é como assistir a todas as temporadas de Família Soprano. O senhor percebe isso? Percebe isso? Se um marciano viesse à Terra e estudasse o relatório Murphy, ele acharia que não há nada que você e seus amigos não fariam para proteger os interesses da igreja. Não importa quem seja prejudicado no caminho. Acho tal afirmação ridícula, Liam, disse o cardeal. E, com todo respeito, acho que você está banalizando algo seríssimo.
Mas suas autoridades estavam fazendo essas ameaças, insistiu Scott. Portanto, ou eles estavam agindo sob suas ordens e sob as ordens da igreja, o que nesse caso faz do senhor um dos culpados e parte de uma conspiração criminosa, ou estavam agindo sem sua aprovação, o que significaria que o senhor foi apenas negligente e é incapaz de ocupar qualquer posição de responsabilidade. Isso seria uma avaliação correta? E, mais uma vez, o cardeal decidiu cavar ainda mais fundo o próprio túmulo. Eita, gente, o que ele fez? Liam, ele disse, se eu estivesse buscando uma avaliação correta, você acha que eu estaria aqui na RTE? Vocês não são exatamente neutros. Scott revidou com a velocidade de um raio. Ali estava um homem cujos primeiros embates foram com Charles e Carl Carrett. 20 anos depois, com Bert e Jerry Adams. Ele sabia como responder aquilo. O homem devia ter sido advogado. A igreja o teria contratado num piscar de olhos. O senhor está dizendo que essas acusações foram inventadas pela RTE? Ele perguntou. Que o Willis Time inventou tudo? Que o Willard Independent inventou tudo? A TV3? A Totem FM? A Newstech? A mídia irlandesa como um todo? O senhor está nos culpando por tudo isso? Não, Liam, não, disse o cardeal agora agitado. Você entendeu errado. O senhor e seus colegas bispos transferiram Tom Carley de paróquia em paróquia porque sabiam que ele abusava de meninos? Liam, se soubéssemos que ele estava fazendo isso, não teria sido certo transferi-lo? Ou você acha que devemos tê-lo deixado onde estava? Ih, Jesus. Você tinha que ter denunciado, meu querido. Você não tinha que ter transferido. Afaste-se do microfone, pensei, sacudindo a cabeça. Pelo amor de Deus. O senhor teria agido certo se tivesse chamado os Garday. Era isso o certo a fazer, respondeu Scott, levantando a voz pela primeira vez. Sim, claro, disse o cardeal. E chamamos, no momento certo. Não, não chamaram, retrucou Scott. Os Garday foram até vocês. Uma questão de semântica. O senhor não sente a fúria aí fora? Desculpa, gente. O senhor não sente a fúria aí fora? Perguntou Scott, e pela primeira vez me ocorreu que ele não tinha terminado nenhuma frase daquela entrevista com Vossa Eminência. O cardeal parou. Sinto. Ele disse, após uma pausa. Claro que sinto, não sou idiota. E o senhor entende por que tanta dessa fúria é direcionada ao senhor? Para mim é difícil compreender. Ele respondeu baixinho. E houve, finalmente, honestidade em sua voz. Pensei nisso, Liam. Claro que pensei. Refleti muito sobre o assunto. Não sou nenhum monstro, mesmo que seja assim que seus amigos da mídia queiram me retratar. Mas não sei. Não consigo entender por que algum homem, ainda mais um padre, faria coisas desse tipo. E não entendo quando foi que o mundo mudou tanto. Nada disso aconteceu comigo quando eu era menino, nem com ninguém que eu conhecia. Os padres que conheci quando pequeno eram homens decentes. Ele suspirou e senti certa compaixão pelo tom abatido de sua voz. Às vezes, Liam, parece que fui dormir num país e acordei em outro. As pessoas acreditam que o senhor sabia o que estava acontecendo e encobriu. Então as pessoas estão enganadas. Se o senhor soubesse sobre Tom Carley, por exemplo, disse Scott tentando um caminho diferente, e então transferisse para paróquias diferentes, o senhor concorda que seria cúmplice dos seus crimes? O cardeal pensou na pergunta. Não posso responder a isso, ele disse. Por que não? Porque a pergunta requer definições legais que desconheço. Quando o senhor transfere um padre, disse Scott, o senhor mesmo cuida da papelada ou aprovação de algum grau mais alto da hierarquia? Bom, a responsabilidade é minha, disse o cardeal. Mas, quando eu era bispo, enviava os papéis para o primaz da Irlanda assinar, da mesma forma como os bispos agora enviam seus papéis para mim. Mas era mais uma questão de burocracia que qualquer outra coisa. Ele simplesmente assinaria qualquer movimentação que cada arquidiocese sugerisse. Não havia motivos para não fazê-lo. E em seguida, tais apontamentos iam para Roma? Sim, claro. Scott respirou fundo. Então todos esses padres transferidos de paróquia em paróquia, todos esses crimes não relatados ao Carlyle, o Papa sabia de tudo? Ele era informado sobre esses problemas? Ah, Liam, tenha respeito, disse o cardeal. O Papa está morto e não pode responder por si. Ele sabia? Os crimes teriam sido relatados a ele? Quem pode saber? Ele aprovaria as transferências? Não sei. Ele sabia o que estava acontecendo? Não sei dizer. Se ele sabia, não é justo dizer que ele é o mais culpado?
que ele era, digamos, o cérebro da operação, que ele era, na prática, o líder criminoso, o pior de todos? O cardeal respirou fundo. Eu também. Era uma afirmação extraordinária, algo que eu nunca imaginaria ouvir nas ondas de transmissão nacional da Irlanda. Não por duvidar daquilo, mas porque eu não achava que existia alguém na RTA com a coragem de dizer. Não havia para onde ir depois daquilo, a não ser para os telefonemas dos ouvintes. E a meia hora seguinte foi tão previsível quanto era de se imaginar. Um ouvinte dizia como ele ou ela sentia nojo da igreja, da conspiração de silêncio estabelecida entre seus membros, do bando de criminosos pervertidos, que éramos todos nós. O seguinte condenaria a mídia, dizendo que as rádios e jornais estavam atacando a igreja e queriam derrubá-la, pois a mídia era cheia de ódio, e que direito ele tinha de dizer aquelas coisas para um homem temente a Deus como o cardeal Código. Uma vítima ligou e, de forma calma e racional, questionou o cardeal, dizendo que, 15 anos antes, esteve num aposento com ele enquanto seu pai implorava ao então bispo para investigar o que seu filho tinha dito, e ambos foram ignorados. O cardeal afirmou que não se lembrava do encontro, mas que não parecia algo que ele faria. Quando o programa foi chegando ao fim e anunciava o noticiário que viria mais tarde, Scott agradeceu o cardeal pela entrevista e ele, por sua vez, disse que é um prazer conversar com o povo. Havia um toque de alívio na sua voz agora que seu julgamento, o único julgamento pelo qual passaria, estava terminado. Mas Scott encontrou tempo para uma última pergunta. O senhor sente vergonha? Ele perguntou. O senhor sente alguma vergonha quando vê as coisas pelas quais a igreja é responsável? O legado de abusos, encobrimentos, os comportamentos criminosos, as vidas que destruíram, as mortes. O senhor sente alguma vergonha de tudo isso? Sinto a grandeza do Espírito Santo. É isso que eu sinto, respondeu o cardeal. E o conhecimento inabalável de que Deus age de forma misteriosa. Ah, boa noite, pensei, desligando o rádio e indo cuidar da minha vida. Não havia como se recuperar daquilo. Gente, vou beber uma aguinha. Só um instante. Prontinho, vamos lá. Meu avião aterrissou no aeroporto de Gardermoen, a 50 quilômetros de Oslo, no início da tarde. Da minha janela eu tinha visto os fiordes e observado uma única lancha traçar seu caminho pela água, deixando para trás uma flecha de espuma que apontava na direção da cidade. Peguei minha bagagem e procurei pela placa que indicava a estação de trem. Lembrei que, 3 décadas antes, quando fora à Noruega, uma delegação de membros da família Ransjet veio me buscar no aeroporto com um carro que parecia existir desde a invenção do automóvel. E nos divertimos muito na viagem de 2 horas para o norte, até Lillehammer. Christian viera com seu tio e 2 de seus primos, Enar e Sven. Eu ainda era jovem na época, claro. E houve parte de mim que observou Sven no caminho, tentando decifrar algo em seu rosto, algum conhecimento do mundo que não existia em mim. Eu o invejei. O tio de Christian, Olaf, tinha deixado 2 garrafas de vodka Viking. Gente, que nome estranho. Viking Virjor. Vou soletrar. Vikingfjort. Viking Virjor. Nossa, isso é muito russo, né? E quando chegamos a Lillehammer, ambas estavam vazias, e nenhum de nós em pleno controle de nós mesmos. Hannah, que se hospedou com a família do noivo por uma semana antes do casamento, nos viu quando cambaleamos para fora do carro, rindo como idiotas, e deu uma tremenda bronca pelo acidente que poderia ter acontecido na estrada. Ainda assim, tínhamos chegado a salvo e em bom estado. Agora eu estava viajando sozinho. Encontrei um lugar calmo no trem. Desculpa, gente, desculpa. Tô gravando esse episódio a 15 para 11. Ainda não tá muito tarde, mas o soninho já tá batendo. Vamos lá. Encontrei um lugar calmo no trem, querendo apenas me reclinar e observar a paisagem que passava, sentindo certa calma, que eu sabia diminuiria conforme me aproximasse ao meu destino. Fiquei hipnotizado pelo mar que correu à minha esquerda ao longo da viagem e com as colinas de florestas densas do outro lado da água, com seus vilarejos aqui e ali aninhados na serenidade.
Montes de feno retangulares embrulhados em plástico. Nossa, agora foram dois seguidos. Montes de feno retangulares embrulhados em plástico branco estavam empilhados como um bloco de sorvete derretendo no solo vespertino. Não era de surpreender que Christian tivesse passado a maior parte da vida adulta ansiando por voltar. Na metade da minha viagem, em Turge, as portas se abriram e os poucos ocupantes do meu vagão desembarcaram. Uma mulher com cerca de 30 anos embarcou com um filho, um menino loiro, que parecia saído de um anúncio turístico da Noruega. Ela sentou a cerca de 6 assentos de distância e a criança, que não devia ter mais de 7 anos, sentou primeiro ao seu lado, depois à sua frente, e então passeou pelo vagão até visitar comigo. A mulher não deu atenção. Ali não era a Irlanda. As pessoas não estavam tão contaminadas pelo medo. E eu ouvia música em seu iPod enquanto folheava um jornal. Hey, disse o menininho sorrindo para mim. Hey, respondi, me levantando no mesmo instante. Passei pela mãe, ao seguir pelo corredor até a porta na extremidade, e ao último vagão do trem, onde encontrei outro lugar com janela e me sentei. Era assim que eu agia agora. Eu não me arriscava mais. Aí, aprendeu, né? Aprendeu, obra. Cheguei à estação de trem de Lillehammer às 16h30 e deixei minha bagagem em um armário antes de abrir o mapa e reler as orientações que eu anotara no início daquela semana. Será que aquilo era sensato? Pensei. Ou apenas outro erro? Era uma caminhada longa. Talvez 30 minutos ou... Peraí, gente, tô com a dificuldade de passar de folha aqui. Vamos lá. Era uma caminhada longa, talvez 30 minutos ou mais. Mas eu queria organizar os pensamentos enquanto seguia na direção das casas no topo da colina acima do Mjølgen Museu, onde Einar e Svein tinham me levado há tantos anos para ver a história e a cultura da Noruega ao ar livre. Celeiros de grãos, igrejas de madeira e jovens vestindo com fantasias do século XIX. Andei por uma rua sinuosa, com jardins bem cuidados, pequenos bosques separando os vizinhos, até que, ao fazer outra curva para a esquerda, vi um pequeno King Charles Spaniel marrom avulcando a grama diante de um portão. Quando ele se virou e olhou para mim, eu tive certeza de que aquela era a casa. Segui pela entrada de carros, o cão trotando alegremente em torno dos meus pés, a cabeça voltada para cima para me ver, e vislumbrei o carro estacionado à frente da porta da casa. Havia uma cadeira para crianças no banco traseiro. Senti uma pontada dentro de mim quando vi o objeto. Toquei a campainha e ouvi um segundo cachorro latir lá dentro. E então uma voz feminina, lhe dando ordens com palavras que não pude entender, e então ela abriu a porta. Seu rosto mudou um pouco quando ela percebeu que não me conhecia, que eu talvez fosse algum tipo de vendedor, testemunha de Jeová ou alguém em busca de votos para a eleição do conselho. Será que ele está indo atrás do sobrinho? Deve ser aquele que não fala com ele. Rei? Ela perguntou conforme o primeiro cão passou por ela e desapareceu pelo corredor, voltando quase em seguida com um coelho de plástico na boca e exibindo com orgulho para mim. O segundo cachorro, outro King Charles Spaniel, chegou andando e bocejou. Falou de bocejo, tô aqui bocejando. Aí veio o bocejo por causa dele. Olá, eu disse. Ela mudou para o inglês no mesmo instante. Em que posso ajudá-la? Esta é a casa de Aidan Hans, Hansgeld. Gente, por que botar um nome difícil assim? Perguntei. Sim, viu, Aidan. Eu gostaria de conversar com ele. Ele ainda não voltou, deve chegar a qualquer momento. E você é? Meu nome é Odran. Respondi Odran Yates, tio dele. O sorriso dela diminuiu um pouco e seu queixo caiu de espanto. Oh, ela disse. Está bem. Ele sabia que você estava vindo? Não mencionou nada para mim. Não, eu disse a ela. Na verdade, nem eu sabia que vinha até alguns dias atrás. Simplesmente vim e torci para que ele não tenha viajado nesse feriado. Feriado? Ela perguntou, rindo de leve. Quem nos dera? Ela deu um passo para trás e entrei na casa, reparando em uma maleta médica, que só podia pertencer a ela, numa mesa de canto. Desculpe, ela disse, estendendo a mão após um instante, quando olhávamos um para o outro. Eu devia ter me apresentado. Sou Marty, esposa de Aida.
Audra, sim, você disse. Por favor, fique à vontade. Eu a acompanhei pelo corredor até uma grande sala de estar, decorada com cuidado e com uma bela pintura do leito de um rio na parede. Eu conhecia a paisagem, sem ter certeza de onde era. Será que tinha passado por ela na viagem de trem? Você gosta? Ela perguntou ao perceber para onde eu olhava. É a Ponte Sisto, em Roma. Vamos para lá na nossa lua de mel. Comprei como lembrança. Sim, claro, respondi, uma torrente de memórias na cabeça. Virei para ver o restante da sala e então, olhando para mim, estavam duas crianças, um menino com cerca de 4 anos e uma menininha que devia ter 2. Crianças, este é Odra, disse Marte. Ele é... Ela excitou. Este é Odra, ela repetiu. E estes são Morden e Astrid. Olá, eu disse. Hey! Eles responderam em uníssono e eu sorri. Eram crianças lindas. O que vocês estão assistindo? Perguntei. O menino, Morten, disse uma longa sequência de palavras norueguesas pontuando-as com movimentos das mãos. Quando terminou, acenou com a cabeça, pensativo, e voltou a prestar atenção ao televisor. Ótimo, respondi. Me virei na direção de Marte e dei de ombros. Desculpe ter aparecido sem avisar, eu disse. Não tem problema, ela respondeu. Vamos tomar um chá? Eu a acompanhei à cozinha, que estava imaculada, apesar de Marte ter estado preparando o jantar. Está tudo bem? Ela perguntou depois de um momento. Hannah não piorou, não é? Não, não é isso. E Jonas? Ele está bem, que eu saiba. Em Hong Kong, acho. Sorte dele. Sente-se, por favor. Sentei e alguns minutos depois ela colocou uma xícara de chá à minha frente. Eu bebi sem saber o que dizer. Então, ela disse, sentando diante de mim. Olhei para ela e perdi a convicção do que eu estava fazendo ali. Era uma bela casa, e uma família morava ali. Duas crianças lindas e amadas, dois cachorros dóceis. Por que eu estava trazendo toda aquela infelicidade até eles? Talvez seja melhor eu ir embora, eu disse. Não quero incomodá-los. Não está incomodando, ela respondeu. Nem um pouco. Acontece que eu precisava vir. Senti o peso de todos aqueles anos crescendo dentro de mim. Preciso conversar com ele, preciso explicar. Explicar o quê? Olhei em seus olhos, sacudi a cabeça. Se eu não conseguia encontrar as palavras nem para dizer a ela, como encontraria para conversar com ele? O rosto de Marte mudou e seu sorriso sumiu. Oh, ela disse. E naquele instante eu vi o som de uma chave na porta. Levantei de um salto, com medo, como se houvesse a possibilidade de eu não sobreviver àquele momento. Ela se virou, olhou para o corredor e sussurrou o nome dele conforme ele veio em nossa direção. Que dia! Ele veio dizendo. Einar atrasou as faturas e, quando finalmente terminou tudo, percebeu que tinha. Ele parou, quando me viu. Uma expressão de surpresa no rosto. Sentiu o acúmulo de 20 anos de falsidade e mentiras, de traumas e crueldade. Reconheci minha participação naquilo. Eu tinha deixado aquele homem sozinho com meu sobrinho para fazer o que quisesse com ele. Agora vai ser o acerto de contas, né, gente? Acerto de contas. Vamos lá. E a dor se avolumou dentro de mim. As lágrimas surgiram e eu caí sentado na cadeira, chorando como nunca tinha chorado antes. Eu sinto muito, eu disse, as palavras estranguladas pela emoção, sem nem mesmo um olá ou um cumprimento. Eu sinto muito, eu não sabia. Por favor, me perdoe, Aida, eu juro que não sabia. E o restante das palavras foi distorcido, pois àquela altura havia lágrimas e saliva e catarro, e eu tinha desmoronado sobre a mesa como um farrapo de homem conforme Mad olhava estarrecida para a cena diante de si, a mão na boca, e Aidan, aquele bom homem, melhor que todos eles juntos, deixou a pasta no chão e veio até mim. Pôs o braço sobre meus ombros e me puxou em sua direção. Pare de chorar, tio Odd. Pare de chorar. E chamou ele igual ele chamou. Emocionou. Pare de chorar, tio Odd. Pare de chorar. Pare, se... Pare, senão eu também vou começar e talvez nunca consiga parar. Aí aqui, pessoal, teve três asteriscos. Como eu acho que é tipo um final dessa parte. Vamos começar outra mais dentro desse capítulo ainda. Vou aproveitar para beber uma água. Vamos lá, pessoal, continuando. Nos encontramos 2 noites depois, em um bar de Oslo. Fiquei por pouco tempo na casa de Aida e Marte. Após a emoção daquela primeira meia hora, um clima tenso surgiu entre nós e ele ficou muito calado, olhando para o chão enquanto Marte mantinha uma conversa vazia comigo. Até que por fim sugeri que talvez fosse melhor eu ir embora. Eu peguei você de surpresa, eu disse. Devia ter avisado que estava vindo, mas eu posso vê-lo daqui a uns dias, depois de você ter um tempo para pensar nas coisas. O que acha?
Observei o rosto de Aidan, agora bronzeado e com marcas de expressão por causa do trabalho ao ar livre. E ele ficou pensativo. Estava com uma barba de 3 dias que parecia ser daquelas que não ficam mais longas nem precisam ser aparadas. Eu via Christian em seus olhos e Hannah na maneira como se virava para me observar, quando achava que eu não estava prestando atenção. Não havia mais nada do menino exibicionista nele. Era um homem completo. Quanto tempo você vai ficar na Noruega? Por fim, ele perguntou. O tempo necessário, eu disse. Fiz uma reserva em um hotel de Oslo para algumas noites. Mas, se você disser que prefere que eu volte para Dublin, é isso que eu farei. Ele fez que sim, mas sua expressão era um mistério. Olhei para Marte, mas não havia nada em seu rosto que sugerisse uma possível intervenção. Desculpa, gente. Vou deixar as informações de contato, eu disse, anotando o endereço. Me ligue, se quiser conversar. E, sem mais nenhuma palavra entre nós, eu parti. Passei o dia seguinte visitando pontos turísticos, mas minha mente estava em outro lugar, observando jovens de férias com um passe Interrail e me perguntando como seria ter 20 anos outra vez, ter 20 anos agora, 2012, quando tudo era diferente. Antes de empurrar a ideia para longe, pois apenas tristeza me aguardava nessas fantasias, à tarde fui à catedral e acendi uma vela diante de Madonna com o menino. Quando voltei ao hotel, havia uma mensagem de Aida, na qual ele dizia que estaria em Oslo a negócios no dia seguinte e que, se eu estivesse disposto, poderíamos nos encontrar para um drink às 7 horas num bar em Akebrygge Arf. Quando cheguei lá, encontrei-o sentado sozinho com uma cerveja, lendo o caderno de esportes do jornal. Ele levantou o rosto conforme me aproximei e ofereceu um meio sorriso. Não consigo me acostumar com você em roupas normais, ele disse. Eu nunca tinha te visto sem a batina. Colarinho aberto não combina comigo, respondi. Quer uma cerveja? Quero. Ele sinalizou o pedido de uma nova rodada e dei boas-vindas aos copos altos que vieram. Eu estava com sede, e a bebida nos daria algo para fazer enquanto quebrávamos o gelo. Marte parece ser uma garota incrível, eu disse. Sim, ela é. Ela é médica? Ele assentiu. Pediatra. Em clínica própria em Lillehammer. Não é a mulher com quem você morou em Londres há muitos anos? Não, aquilo não deu certo. Conheci Marte quando eu me mudei para cá. E você? Perguntei. O que você faz? Sou dono de uma construtora, ele disse. Ou melhor, um dos donos. Meu primo Einar está comigo nessa. Eu me lembrei de Einar. Eu me lembro de ele, comentei, de quando sua mãe e seu pai se casaram. Não, deve ter sido o pai dele. Einar tem 20 e poucos anos. Einar Júnior. Ah, entendi. Einar, ex-veinho, seu pai e eu viemos juntos do aeroporto. Bebemos vodka o caminho todo. Ficamos muito bêbados. Como eles estão? Einar está ótimo, ele respondeu. Mora perto de nós, mas Svein morreu faz alguns anos. Câncer. Senti uma inexplicável onda de tristeza por um menino com quem convivi apenas alguns dias. 30 anos antes. 30 anos antes. Que horror. Ele era novo, não era? Sim, tinha apenas 40 e poucos. Ele se casou? 2 vezes. Casamento ruim, os dois. Suspirei. E seus filhos? Eu disse. Morten e Astrid. Que tem eles? Nada. Foi bom conhecê-los. Só isso. Ele assentiu e deu um longo gole na caneca antes de olhar para uma televisão no canto do bar, que transmitia uma partida de futebol. Acompanhou por um momento antes de franzir as sobrancelhas e baixar os olhos para a mesa, passando a unha por uma ranhura na lateral. Eu devia ter escrito, eu disse, enfim. Acho que teria sido melhor. Achei que você viria meses atrás, ele respondeu me surpreendendo. Achou? Jonas me contou que você tinha pedido meu endereço. Achei que você vinha naquela semana. Eu não sabia se você me receberia, respondi. Afinal, fazia anos que não nos víamos. E tanta coisa aconteceu nesse meio tempo. Comigo, sim. Mas aposto que sua vida não mudou nada. Ou mudou? Desviei o rosto. Teria sido crueldade proposital da parte dele. Entonação errada, gente. Desviei o rosto. Teria sido crueldade proposital da parte dele? Ou apenas uma afirmação sem significados ocultos? De qualquer maneira, ele estava certo. Com a exceção de eu agora estar em uma paróquia, não mais no Tevinuri, minha vida não havia mudado quase nada desde que ele era criança.
Vou pedir mais uma, eu disse, chamando a atenção do garçom, que serviu mais 2 canecas e trouxe para nós. Calma, disse Aidan. Acabamos de chegar. Não se preocupe, eu comi. E hoje sinto que preciso beber. Brindamos com as canecas. Slinde, eu disse. Skål, ele respondeu. Um silêncio pairou entre nós e, por algum tempo, achei que nunca mais conseguiríamos quebrar. Você viu o grande hotel? Ele me perguntou. Na praça? Perguntei. Sim, eu vi. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz se hospeda lá todo dezembro para ir à cerimônia. Ele disse. Marte e eu nos hospedamos lá também. Sempre no mesmo fim de semana da premiação. Foi lá que nos conhecemos. No bar daquele hotel. Mohamed El-Baradei, da Agência Internacional de Energia Atômica, foi premiado naquele ano. Era o dia seguinte à cerimônia, e ele parecia estar apenas relaxando, bebendo alguma coisa. Marty pediu que eu usasse a câmera dela para tirar uma foto dos dois. E eu tirei. Então pedi que ela fizesse a mesma coisa por mim. E El-Baradei estava de tão bom humor que pagou bebidas para nós dois. Eu e Marty ficamos tão contentes que continuamos a conversar depois que ele foi embora. Estamos juntos desde então. Oi, pessoal. Eu pausei a gravação desse episódio à noite, né? Ontem, e retornei agora, no domingo de tarde. Só que por conta disso, eu tô de dia, né? À tarde. Meus vizinhos aqui estão fazendo uma festinha de criança, né? Na piscina. Então, se vocês ouvirem alguma coisa no fundo, é por conta disso, tá bom? E eu também tô fungando um pouco, porque eu tô com um pouco de alergia, tá? Mas vou tentar fazer o menos de fungado possível. Vamos lá. E vocês vão para lá todo ano? Ele olhou para os próprios dedos e começou a listar nomes. Imaginei que aquele era um jogo que ele e Marty jogavam todo dezembro. A dificuldade aumentando a cada ano com um novo nome acrescentando à lista. Foi Iunos no ano seguinte, disse Adam. Então, Algore. Depois um cara finlandês de que eu nunca lembro o nome. Depois Barack Obama. Mas não pude entrar no hotel naquele ano por causa de toda a segurança. E depois, Aidan. Ele disse baixinho, pousando a mão aberta na mesa e fechando os olhos. Ele parou de falar e sacudiu a cabeça. Não adianta falar nisso, ele disse. Claro que adianta, é por isso que eu estou aqui. Você sabia esse tempo todo? Ele perguntou, olhando diretamente nos meus olhos. Você não acreditará em mim se eu responder. Vai achar que eu estou mentindo. Se você me responder, acreditarei na sua palavra. Não, eu não sabia, respondi. Deus é testemunha quando eu digo que nunca passou pela minha cabeça. Faz apenas alguns meses que eu entendi o que aconteceu. Eu estava assistindo a The Late Late Show e havia uma mulher com um filho, um advogado que trabalha com vítimas de abuso. Eles conversaram sobre a infância dele, sobre o homem que o tinha machucado, as coisas que ele tinha feito. Foi horrível ouvir, Aidan, horrível. Então um apresentador se vira para a mãe e pergunta se ela havia notado alguma mudança no filho. Se houve algum momento em que ela pensou que alguma coisa talvez estivesse errada. E ela disse que sim, que tinha notado, mas que atribuiria à idade. Ela disse que ele sempre foi um menino alegre, um desses meninos que animam todo mundo com sua energia. Que foi assim desde que tinha aprendido a falar. E então um dia, ela disse, ele simplesmente mudou, num piscar de olhos. Antes, cheio de alegria, ele passou a ser cheio de raiva. E eu estava sentado assistindo aquilo, Ayla. E lembro que estava bebendo uma xícara de chá escaldante, porque derrubei, ainda cheia, e senti algo subir dentro de mim, e a sala começou a girar. E eu achei que estava morrendo. De verdade, achei que estava tendo um ataque do coração ou um derrame. Fiz um esforço para levantar da poltrona e puxei o colarinho eclesiástico, mas não consegui soltar. Estava bem preso em volta do meu pescoço, e eu me ouvia lutando para respirar sem conseguir. Então caí no sofá e acho que desmaiei por alguns minutos. Mas então um dos padres do presbitério entrou correndo e arrancou o colarinho e me deu um pouco de água. Ele queria que eu fosse ao médico, mas eu disse que não, que eu ia ficar bem logo, e voltei para o meu quarto. E fiquei ali sentado na beira da cama e pensei em você, Aida. Pensei em você quando era pequeno, na sua cantoria e sapateado, nas piadas todas que contava. Então pensei em como você tinha mudado, tão repentino, tão inesperado. E me lembrei daquela noite, a noite do enterro da minha mãe. Pare, por favor, pare, ele disse. Olhei para ele, seus olhos estavam fechados e ele estava pálido. Tirei meu lenço do bolso, pois senti as lágrimas descendo pelas minhas bochechas. Foi naquele dia, não foi? Eu perguntei. Sim, ele respondeu. Foi só aquela vez? Sim. Você vai me falar o que aconteceu? Ele sacudiu a cabeça. Não.
Eu não sabia, Aida, eu disse, me inclinando para a frente. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não sabia. Se eu soubesse que Tom fazia aquelas coisas, eu nunca teria. Não digo o nome dele, por favor. Interveio Aida. Eu nunca digo o nome dele. Senti uma convulsão no estômago, uma repulsa por tudo que eu passara a minha vida acreditando. E ódio, ódio puro do meu velho amigo. Eu sinto uma vergonha e uma culpa avassaladoras. Eu disse a Aidan, enfim, e agora ele olhou nos meus olhos e uma expressão de quase perdão em seu rosto. Não precisa sentir, ele respondeu, você não fez nada. Eu o deixei sozinho com você. Você não tinha como saber o que ele faria. Mas eu era seu tio, eu disse, sentindo o peso de tudo que aquele pobre menino tinha carregado. Gente, agora é um adendo, tá? Eu tenho dois sobrinhos que eu sou muito apegado, né? Eu tenho muitos sobrinhos, na verdade, mas tem dois que eu sou especialmente apegado por conta do nascimento deles. Uns eu não tive muito contato porque a mãe ficou longe. Um nasceu muito próximo ao meu nascimento, porque minha mãe teve muitos filhos, então eu tinha uma irmã mais velha que era muito mais velha, e aí ela teve um filho e ele tinha quase a minha idade, né? Alguns anos de diferença. E a gente cresceu como se fossem irmãos. E aí, esses dois sobrinhos que eu tive foi da irmã que nasceu um ano depois de mim. Então a gente era muito apegado. Então eu me apeguei muito aos filhos dela, né? E aí eu toda vez que a gente tá em um local, eu tenho um alerta, assim, sabe? Eu acho que é porque a gente cresceu já com essa, infelizmente, já com tudo isso acontecendo, mas felizmente tudo isso sendo falado, sendo discutido, métodos de evitar essas coisas. E aí eu tenho um instinto assim, muito alerta. Eu nunca tive nenhum caso que eu suspeitasse de alguém, nada do tipo. Mas eu sempre fico muito alerta. Então, se houvesse uma coisa parecida com isso que o Odran passou com o Tom e o Aidan, eu nunca deixaria ele dormir. Não tô dizendo que eu seria melhor do que. Não. Acho que o Odran viveu uma vida diferente. Mas a minha vida que eu vivo hoje, eu nunca deixaria. Nunca, 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 nunca. Eu iria insistir que o cara fosse pra minha casa, dormisse na minha casa, e não deixaria. Eu sei que ali tinha mãe, tinha outro irmão, mas eu teria esse alerta, sabe? Eu acho que os pais já vêm com isso, sabe? Eu converso com alguns. Eu tenho muitos amigos que são pais, muitos. E aí a gente conversa muito sobre isso e todos eles já vivem esse alerta constante, né? Porque antigamente as coisas aconteciam e eram pouco divulgadas, porque não tinha internet, não tinha tanto essa mídia que tem hoje. E aí a gente acabou crescendo já tendo que ter essa visão mais desconfiada, né? Mas vou parar aqui, senão eu vou estender muito. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Hum, tá, vou começar daqui. Mas eu era seu tio, eu disse, sentindo o peso de tudo que aquele pobre menino tinha carregado. Eu devia ter cuidado de você. Eu devia ter protegido você. Ele deu de ombros. Você nunca percebeu? Ele perguntou. Não. Ele sacudiu a cabeça. Você nunca percebeu? Repetiu. Não. Acho difícil de acreditar. Não estou atacando você, olha, mas preciso ser sincero. Eu acho isso muito difícil de acreditar. Você acha que se eu tivesse percebido quem ele era, eu o teria deixado sozinho com você? Você talvez tivesse medo de enfrentá-lo. É por isso que você me odiou por tanto tempo, não é? Perguntei. Por isso se manteve tão longe de mim. Você me culpa pelo que aconteceu? Não, o culpado é ele, disse Ada. Mas sim, você o trouxe para nossa casa. Você o deixou sozinho comigo. Entendo que você se sinta culpado e que você não pode ser responsabilizado pelas ações de outro homem. Mas essa foi uma longa estrada para mim. Uma estrada de 20 anos. Os danos que aquele homem causou em mim. Desculpa, gente. Peraí. Gente, eu não sou uma pessoa que se emociona muito fácil com livros, porque toda vez que começa eu dou uma pausa. Com filmes é até mais difícil, porque a gente não pausa tanto na hora que tá vendo. Mas esse relato aqui é muito doloroso, muito doloroso. Eu já conheci pessoas próximas de mim que foram abusadas e. Vamos lá, vou conseguir. Mas essa foi uma longa estrada para mim, uma estrada de 20 anos. Os danos que aquele homem causou em mim numa única noite são danos que eu levarei para o túmulo. Portanto, não é fácil esquecer sua participação nisso. Concordei com a cabeça. Pus as mãos nas bochechas e enxuguei devagar. Não posso tirar sua razão por se sentir dessa maneira, respondi. E o que você disse está certo. Eu realmente levei para sua casa. Eu realmente o deixei sozinho com você. Você era meu sobrinho e não devia ter permitido que essas coisas ruins acontecessem com você. Não tenho nada a lhe dizer, Aidan, exceto que sinto muito e que este é o maior arrependimento da minha vida. Desculpa, desculpa.
Pausar. Voltei. Não tenho nada a lhe dizer, Aida, exceto que sinto muito e que este é o maior arrependimento da minha vida. Eu sinto muito, repeti. Sim, ele disse. Eu sei que você sente. Então olhamos um para o outro, um momento de ternura, e eu soube naquele instante que ele não queria mais continuar furioso comigo, mas que seria impossível para ele enterrar a dor de uma vez ou me perdoar por completo. Ainda assim, talvez houvesse esperança para nós. Posso fazer uma pergunta? Eu disse depois de um tempo. Pode, ele respondeu, defensivo. Por que você não voltou? Por que não testemunhou no julgamento? Ele deu de ombros. Ninguém me pediu. Gente, depois que a gente finalizar esse capítulo, eu vou trazer para vocês um breve entendimento do que eu entendi da mensagem desse livro, porque eu acho que esse capítulo aqui é meio que... Isso daqui facilmente seria o capítulo final. Eu não sei nem exatamente o que eles vão desenvolver no último capítulo, mas isso daqui facilmente poderia ter sido o final do livro, pela mensagem que ele passa. Mas vamos lá. Mas você deve ter lido sobre o caso, deve ter sabido o que estava acontecendo, ou não. Você sabia por que não falou com os Gardner? Verdade. Ele pensou naquilo. Eu fiquei sabendo sim, admitiu. E eu, e eu talvez devesse ter ido. É difícil explicar. Aprendi a lidar com isso da minha maneira. Tive terapeutas em alguns momentos, eles não ajudam muito, para ser sincero. Mas Marte, ela ajuda. Descobri meu próprio jeito de superar. Se eu queria voltar à Irlanda e reviver tudo em uma corte? Não. Talvez tenha sido um erro da minha parte, mas não, eu não queria. Isso é a maior, eu acho que essa é a maior dor de uma pessoa que já viu um abuso. É de qualquer forma ter que reviver, porque quando você precisa dar detalhes, precisa contar tudo, com nomes, datas, tudo, você se teletransporta para aquele momento. Você precisa se teletransportar, porque senão você dá um testemunho não completo, vamos dizer, sem coesão e tudo mais. Então você precisa se teletransportar para aquilo, por isso que as pessoas sofrem tanto para dar testemunho em tribunais. E imagina a vítima, entendeu? Porque, por exemplo, se tem um crime em que é um crime de homicídio, a vítima não está mais ali presente. Então ela não dá o seu relato. Quem dá são os testemunhos. Óbvio que sofrem muito. Muito. Mas quando é de um abuso, a vítima está ali. A vítima faz parte integral. Uma agressão, tudo mais. E aí se torna muito difícil para ela, sabe? Vamos lá. Esse capítulo tá intenso. Talvez tenha sido um erro da minha parte, mas eu não queria. Eu não queria. Eu sabia que havia pessoas suficientes testemunhando para garantir que ele fosse para a cadeia. Mas sabia também que eu não suportaria ficar num tribunal com aquela pessoa. Se eu ficasse, apenas um de nós seria vivo. Eu tenho um filho, olha. Eu tenho uma filha. Fiz uma escolha. Nos dias em que o julgamento estava acontecendo, eu estava em Lillehammer, com eles. Tirei uma folga. Passei meus dias com eles, só nós três. Eu os levei para andar de barco. Passei com eles no Myheugen, até eles reclamarem que estavam cansados. Marte e eu os levamos em uma viagem de trem a Estocolmo e tivemos os melhores 4 dias de nossas vidas. Voltar a Dublin e imergir naquele caldeirão ou estar aqui com a minha família, amar e ser amado, não havia o menor dilema. Concordei com a cabeça. E você não voltaria agora que tudo acabou? Para morar? Isso quer dizer? Sim. Ele fez que não. Eu jamais moraria naquele país outra vez, ele disse. A Irlanda está podre. Apodreceu por completo. Desculpe, mas vocês, padres, a destruíram. Não tive resposta para aquilo. Eu não tinha como dizer que ele estava errado. Gente, eu não pesquisei ainda, mas eu vou pesquisar depois que eu terminar. Talvez até mencione na minha resenha se a Irlanda realmente passou por essa onda, né? Porque eu sei que Estados Unidos teve isso, o Brasil teve um pouco, mas a Irlanda eu não me recordo quando houve essa onda, né? Porque aqui em 2012, acho que foi em 2011, né? Eu já tinha, eu já tinha o quê? Meus 13 anos. Então eu lembro de muita coisa dessa onda, mas eu não lembro da Irlanda especificamente. Vamos lá. Não tive resposta para aquilo. Eu não tinha como dizer que ele estava errado. Eu não tinha certeza nem de que ele estava errado de fato. Jonas sabe de tudo isso, não sabe? Desculpa, a gente lê na entonação errada. Jonas sabe de tudo isso, não sabe? Perguntei. Sim, contei a ele faz muito tempo. Mas nada aconteceu com ele naquela noite? Não. E quanto à sua mãe? Você contou para ela? Ele negou. Não contei. Mas acho que ela sabia. Eu também acho, eu disse, me lembrando de uma coisa que ela dissera no dia em que eu e Jonas a levamos para o asilo Chartwell. Você me aceita de volta na sua vida? Eu perguntei com medo da resposta. E naquele momento, o time na televisão deve ter marcado o gol da vitória, pois um grito emergiu da multidão. Aidan olhou à volta e se uniu à torcida. Aidan, eu disse quando ele se virou para mim
outra vez, você me aceita de volta na sua vida? Ele engoliu um seco e respirou fundo antes de fechar os olhos. Eu não disse mais nada, apenas esperei. Pareceu uma eternidade. No fim, ele abriu os olhos e parou uma garçonete que passava. Pode trazer outra cerveja? Ele pediu a ela. E seu amigo? Ela perguntou. Na verdade, ele é meu tio. Ah. Ele. Meu Deus, eu não tô conseguindo. Eu vou desse jeito que eu tô aqui mesmo, tá? Desculpe, vamos lá. Senão não vou terminar e vai ser mais difícil. E sim, ele também quer. Traga o cardápio também, por favor. Nós vamos jantar juntos. Ela sentiu e eu baixei os olhos para a mesa. Precisei de algum tempo antes de me sentir capaz de levantá-los outra vez. Conte-me sobre seus filhos. Eu disse, enfim. Conte-me tudo sobre eles. Com isso, o rosto de Aidan se abriu e pude ver outra vez o menino que ele tinha sido. Ele ainda estava ali, em algum lugar, escondido sobre a dor. E tudo que foi preciso para ele se revelar outra vez foi a menção àquele menininho e aquela menininha no norte, em Lillehammer, provavelmente encolhidos no sofá enquanto a mãe lia uma história e os cachorros roncavam. Peraí, gente, eu vou repetir, deixa eu pausar aqui. Eu vou repetir porque nem eu entendi direito, imagina vocês. Vamos lá. Com isso, o rosto de Aidan se abriu e pude ver outra vez o menino que ele tinha sido. Aquele menino tão cheio de alegria, amor e vida. Ele ainda estava ali, em algum lugar, escondido sob a dor. E tudo que foi preciso para ele se revelar outra vez foi a menção àquele menininho e àquela menininha ao norte, em Lillehammer. Provavelmente encolhidos no sofá, enquanto a mãe lia uma história e os cachorros roncavam. Finalizamos o penúltimo capítulo, gente. Ah, meu Deus do céu, o que foi esse final de capítulo? Então, pessoal, ai, me desculpa, porque realmente eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que passou por um abuso e. Vamos lá, vou tentar falar o que eu queria falar. Eu acredito que esse livro, muito além dessa denúncia dos padres e tudo mais, eu acho que ele quer nos mostrar as consequências daqueles que não foram diretamente os criminosos, mas que conheciam ou sabiam de alguns, que estavam ali no meio, sabe? O autor ele foca também no criminoso, porque o Tom Carter ele é desenvolvido aqui, nós conhecemos a sua história, conhecemos bem a sua história desde menino, mas a parte mais chocante é essa, porque o Odran ele precisa se envolver em tudo que acontece ao redor dele, ao redor do país, da cidade onde ele mora, tudo, ele precisa lidar com as consequências macro, falando, mas ele tem uma consequência micro, que é dentro da sua família, que é uma pessoa que ele amava muito. Então ele precisou lidar, nos últimos capítulos que a gente leu lá, com a rejeição, com as pessoas querendo que os padres saíssem do país, com agressões a ele em locais públicos, mas a maior dor e a maior coisa que ele precisava lidar era com seu sobrinho, que tinha passado por aquilo que ele viveu, que ele viu, que ele de alguma forma, né, se ausentou, né, que ele não foi atrás, não buscou o Aidan antes. Então eu acho que o livro é sobre isso, sabe? Sobre as consequências para aqueles que não cometeram os crimes, mas que estavam ali no meio. E eu acho que isso torna esse livro único, porque a gente ouve muito se falar sobre esses casos, mas a gente não se ouve falar sobre aqueles que estavam ao redor, aqueles que poderiam ter evitado algum dos casos. Pessoal, pessoal. Mas enfim, finalizamos o penúltimo capítulo. Vou pausar aqui, vou ali almoçar e volto para fazer a leitura, porque eu quero postar essa última leitura agora tarde ainda. E aí eu vou ler aqui para vocês, são poucas páginas. Esse último capítulo, penúltimo, era maior. São 12 páginas. O último acho que tinha 15. Então esse é um pouquinho menor. Mas vamos finalizar esse livro. E meu Deus, eu preciso me hidratar um pouquinho. É isso, pessoal. Até daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Eu tive que voltar aqui até antes do que eu imaginei, porque minha comida não ficou pronta ainda. Mas vamos lá, pessoal. Já vou ler aqui algumas páginas, tá? Porque eu quero muito.
que a gente tem essa última leitura ainda hoje. Vamos lá. Capítulo. Não, a gente perdi aqui no número. Inclusive tá escrito aí, mas é o capítulo 2013, né? Um ano depois do penúltimo capítulo. Vamos lá. Houve um boato sobre o retorno do padre Mosque Nigesu à Nigéria. E por isso marquei uma reunião com o arcebispo, o novo arcebispo, para perguntar se eu poderia finalmente voltar ao Trinity College. Foi minha primeira visita ao Palácio Episcopal desde sua nomeação e muitas mudanças tinham acontecido nesse meio tempo. Os símbolos de luxo do velho mundo se foram, substituídos por uma modernidade quase corporativa. O armário de bebidas desaparecera. Em seu lugar estava uma escrivaninha que parecia vinda de uma galeria de arte moderna, com monitor widescreen sobre ela. Padre Lomas, que costumava ficar na antessala para servir o arcebispo Cordon de maneira incondicional, não estava mais lá. Agora havia duas escrivaninhas nos lados opostos da antessala, equipadas com um sistema de comunicação que não teria ficado deslocado na NASA. Em uma delas estava um jovem de terno, cabeça raspada e barba rente, que se apresentou como assistente pessoal do arcebispo. Na outra ficava uma mulher que parecia recém-saída de um desfile de moda. Fui informado que era a nova consultora de mídia da diocese. Ou seja, modernizou aqui, né, o negócio. O que aconteceu com o padre Lomas? Perguntei a ela. James foi transferido, ela me disse. Estamos tentando mobilizar nossos recursos de maneira mais produtiva. Certo, respondi. Pediram que eu esperasse numa poltrona que não parecia uma poltrona. E ela praticamente me forçou a tomar um cappuccino. Enquanto eu aguardava, ela fez ligações através de um headset, sacudindo as mãos no ar como se conduzisse uma orquestra. Você está no Twitter? Ela me perguntou. Estou aonde? Você está no Twitter? Ela repetiu. Não consigo encontrar seu nome. Ou usa um diferente. Não, não estou. Eu disse tentando não rir. Que assunto eu teria para twittar? Duvido que alguém esteja interessado no que eu comi no café da manhã. Este é um equívoco bastante comum sobre a função do Twitter. Ela respondeu girando os olhos. Meu sobrinho sugeriu que eu criasse uma página no Facebook, mas nunca cheguei a fazê-lo. E por que criaria? Ela perguntou. Não estamos mais em 2010. Nossa, em 2013 a gente fez isso. Ai, ai, vamos lá. Para o meu alívio, uma das luzes em sua escrivania piscou antes que ela pudesse me importunar mais, e ela indicou a porta com a cabeça. Ele está pronto para recebê-lo, ela disse. 10 minutos, está bem? Preciso dele na Today FM meia hora. Fiquei em silêncio. Eu não era a secretária do sujeito. Minha conversa levaria tanto tempo quanto fosse necessário. Padre H, disse o arcebispo quando entrei, sacudindo minha mão e apontando para uma cadeira do lado esquerdo de sua escrivania, de costas para o aposento, posicionada de maneira que a pessoa sentada ficasse à direita dele. Eu tinha visto disposição parecida em algum lugar, mas não consegui me lembrar onde. Parecia esquisito, de certa maneira. Fico contente que tenha vindo me visitar. Trocamos algumas gentilezas, mas consciente de que aquela mulher chegaria para me expulsar em 8 minutos e meio, fui direto ao assunto e disse a ele o motivo da minha presença. Quero ir para casa, eu disse. Quero voltar para minha escola. Você está exatamente onde precisamos. Ele respondeu, abanando a cabeça e sorrindo para mim, como se não entendesse por que eu pediria uma coisa daquelas. Pelo que consta, você está fazendo um ótimo trabalho naquela paróquia. Padre Burton tem muito apreço por sua presença. E por que você iria querer voltar para aquela escola com todos aqueles moleques? Perdão, pessoal. Eu acho que não é alergia, tô achando que eu tô ficando resfriado. Vamos lá. Eles esgotariam você, e é isso que eu acho. Tive que participar de um evento em Black Rock faz pouco tempo e achei que ia desmaiar com o fedor de todos aqueles meninos. Eles nunca tomam banho? Deve ser coisa de adolescente, eu acho. A frequência dos fiéis na missa de domingo está diminuindo, eu disse, disposto a me menosprezar se isso ajudasse a conseguir o que eu queria. Os pratos de coleta ficam pela metade. Não temos mais coroinhas, apesar de a decisão ter vindo desse escritório, claro. É mais seguro sem eles, ele respondeu baixinho. No geral, Vossa Excelência, creio que não tenho feito um trabalho exemplar. A maior parte disso não é culpa sua, ele disse. Vivemos tempos difíceis, não vivemos? Tempos muito difíceis. Esta última década foi terrível para a igreja. E reconstruir as coisas depende de homens como eu e você. Ir adiante, ele acrescentou com um sorriso. O salão oval foi onde vi cadeiras dispostas daquele jeito. Ah, ele tá lembrando aqui que foi no salão oval, né? Na,
Eu acho que é da Casa Branca que ele tá falando. O presidente coloca os visitantes em ângulos ridículos. Imagino que seja para reiterar de quem é o poder verdadeiro. Quando o cardeal Collington me pediu para assumir a paróquia, eu disse, prometeu que seria uma coisa temporária. Prometeu, foi? Ele perguntou olhando para mim com uma expressão aborrecida, como se meu desrespeito fosse algo que ele não aturaria por muito tempo. Sim, respondi, encarando de volta. Ele prometeu. Bom, às vezes não podemos cumprir nossas promessas. Caraca, que raiva. Sei muito bem disso, pode ter certeza. Vejo votos quebrados por toda parte. Mas acontece que eu estou lá faz 6 anos. E já basta. Ouvi dizer que Padre Nigesso está voltando para a Nigéria. Que significa que há uma vaga para capelão na escola. E eu gostaria de assumi-la. Tentei um tom mais conciliatório. Cá entre nós, Vossa Excelência. Não estou ficando mais jovem. Tenho quase 60 anos. Quero viver meus últimos dias ali. É o ideal para mim. Percebe? Me dedico muito àquela biblioteca e tenho sempre um bom relacionamento com os meninos. Sinto muito, Patriete, ele respondeu. Nada daquela bobagem de Odrin ou Padre Odrin da parte dele. Mas tem um jovem rapaz muito capacitado em mente para assumir o lugar do Padre Nigeso quando ele partir. Prometi que ele começaria. Ah, então as promessas deles podem ser cumpridas, né? Agora a promessa de quem botou o Odrin lá não precisa. Tá bom, vamos lá. Prometi que ele começaria no outono e ele aguarda com ansiedade. Parece que é um amigo próximo de Colin Farrell. Ah, é gente famosa. O ator. Estudaram juntos. A gente talvez consiga que ele faça uma palestra para os meninos. Bom, como o senhor mesmo disse, Vossa Excelência, às vezes não podemos cumprir nossas promessas. Boa, Oda. Eu, se fosse o Oda, se não deixasse, eu ia abandonar. Ia falar assim, então, pega aqui minha batina, não quero mais ser padre, vou viver minha vida perto da minha família e vocês se lascem pra lá. Ah, gente, palhaçada. Eu sei que é chamado, que tem tudo, tem muita coisa aqui envolvida. Não é só o querer do Oda. Mas caramba, o cara tá sendo usado e aí o cara obedece tudo, tá ali na risca, o cara não pode ser uma vez ter algo bom pra ele. Vamos lá. O sorriso permaneceu, mas ele sacudiu a cabeça. Não será possível, ele disse. Aceite isso. Tentei não rir. Quantos anos ele tinha? 40? 45? Aceite isso? O senhor deve estar certo, eu disse. Tenho certeza de que estou. Afinal, o cardeal Cordon não me pediu para assumir a antiga paróquia de Toncardre para que ele pudesse transferi-lo para um lugar seguro, não é? O que disse? Ele perguntou. Estou só dizendo que toda essa conversa de investigação. Aê! Agora sim, desculpa, gente, desculpa. Vamos lá. Estou só dizendo que toda essa conversa de investigação criminal sobre o cardeal é uma coisa terrível. Não teria acontecido nada disso na época de John Charles McQuaid. Pode ter certeza, o DPP disse não ter provas suficientes para fazer uma acusação contra ele. Ainda bem. Afinal, ele diz que não sabia nada sobre os abusos de Tom. Eu, pelo menos, acredito nele. O senhor não acredita? Apesar de, pensando bem, no dia que estive no escritório dele, quando me pediu para ser transferido, ele deu a entender outra coisa. Ia me dizer, mas pensou 2 vezes e mudou de ideia. Disse que era algo delicado, que não devia chegar aos ouvidos do público. Do que o senhor acha que ele estava falando? Você está entrando em um terreno muito perigoso, Padre Eide, disse o arcebispo baixinho, desviando os olhos por um instante para um telefone que vibrava sobre a escrivania, pegando e deslizando o dedo sobre a tela e baixando outra vez. Por quê? Perguntei. Uma coisa dessa jamais viria a público, não é? Ele teria muitas explicações a dar se isso acontecesse. E este escritório sofreria a maior parte do dano, eu diria. Não que eu falaria no assunto, claro, como jornalista e parei um instante antes de pronunciar as 3 letras monstruosas que a igreja irlandesa detestava mais que o diabo, com a RTE. A verdade era que eu não aguentava mais. Fui submisso a eles durante minha vida toda. Isso aí. Primeiro, isso aí foi meu comentário, muita gente. Primeiro ao padre Holby e à minha mãe, então ao arcebispo de Dublin. Depois ao Monsenhor Sorley e aos cardeais de Roma, que em setembro de 1978 me forçaram a ficar em silêncio quando eu deveria ter me manifestado. Então ao Papa polonês, que me dispensou antes do tempo e cujas regras obedeci por décadas antes de me dar conta do tipo de homem que ele era. E agora eu não aceitaria mais a submissão, muito menos a um fedelho como aquele, que mal tinha chegado ao cargo, com os malditos iPhones e iPads e babaquices tuitadas. Tinha chegado a hora de dar um basta. O país inteiro não aguentava mais. Quantos anos você tem agora, Padre Yates? Ele, enfim, me perguntou. 55? 58. E com quantos anos você acha que se aposentará? 60? Não, tenho certeza que estou muito saudável. Digamos 65.
como todas as outras pessoas da Irlanda. 7 anos, então. E, no meu caso, sem diminuição de pena por bom comportamento. Era para ser uma piada? Ele perguntou, estreitando os olhos e desviou o rosto. Não fazia sentido abusar da minha sorte. Eu era bom no meu trabalho na escola, eu disse. Agora, tentando parecer conciliatório. Eu era feliz ali. E me prometeram que eu voltaria. Eu quero voltar. Por favor, deixe-me voltar. Faria tanta diferença para o senhor. Ele suspirou, derrotado, e jogou as mãos para cima. Pensei em Henrique II, desejando que alguém o livrasse de seu incômodo padre, e agradeci a Deus por não haver um carrasco esperando por mim no cada falso. Tanto faz, ele disse. Pode voltar para o novo período em setembro, já que faz tanta questão. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Tanto faz? Era como se aquele sujeito passasse todas as suas noites assistindo a seriados americanos. Era um homem de meia idade falando como uma criança mimada. De qualquer forma, em resumo, pude voltar para casa. A meu antigo quarto, aos meus antigos colegas, a minha antiga biblioteca. Os livros estavam uma baderna, claro. As sessões totalmente misturadas. Com a ajuda de 2 meninos do quarto ano, conseguimos restabelecer a ordem ao longo de algumas semanas. E atribuí aos 2 alunos mais novos, gênios da informática, a tarefa de criar um catálogo de tudo que tínhamos nas prateleiras. Eles ficaram muito contentes e me falaram sobre tabelas do Excel e bancos de dados e todo tipo de coisa, até que eu disse: Meninos, não tenho o menor interesse em nada do que estão me dizendo. Apenas façam um trabalho e fico muito agradecido. Todos os meus antigos alunos tinham se formado. Havia muito tempo, como era de se imaginar. Os meninos que estavam no primeiro ano quando fui embora deviam estar no Trinity, ou na UCD, ou talvez mais longe, guerreando pelo Talibã. Havia novos alunos que ficaram surpresos com um velho como eu aparecendo entre eles, mesmo com a propagação do boato sobre eu ter passado 20 anos ali, antes de um período de licença. Gente, deixa eu só ver aqui qual é o ano que ele vai. Se eu não me engano, é o do primeiro capítulo. Só pra gente. 2001. 2001? Deixa eu ver se é 2001. Eu acho que é 2001 mesmo. Nossa, passaram 10 anos então. Ou 2006? Ah, não, 2006, gente. 2006. É no segundo capítulo. Então, aqui foi 2013. Temos aí, então, 7 anos. 7 anos que ele foi afastado. Vamos lá. Licença. Aqui. Eles não imaginavam que eu estive por perto, do outro lado do Livy. Ouvi um menino dizendo que eu havia morado com uma mulher em Glastonbury e que o relacionamento não tinha dado certo. Outro disse que não, que eu fora membro da Câmara Baixa, um teastá da ala do Partido Verde, e que perderam meu cargo na eleição. Um terceiro afirmou que eu tinha sido casado com a cantora Tunk. E um quarto que eu nunca tinha estado ali como padre, assim como freira, e que passara por uma cirurgia de mudança de sexo nos anos desde então. Eles me admiravam, pensei. Eu nunca tinha feito nada tão empolgante quanto aqueles boatos. Pena. Deixa eu ver uma árvore aqui, gente. Vamos lá. Quando Hannah morreu, logo depois do Natal, subi ao altar da Gold Stephen Church, enquanto Jonas e Aidan, Marty, Morden e Astrid se sentaram no primeiro banco e eu contei histórias sobre minha irmã e sobre a vida que compartilhamos. Contei a eles sobre como ela tinha escrito para Robert Redford toda semana a partir do fim de 1973, quando viu beijar Barbra Streisand ao lado de fora do Plaza Hotel, na cidade de Nova York, no final de Nosso Amor de Ontem. Até os últimos meses de 1974, quando decidiu que não perderia mais tempo com ele. Tinha lhe custado uma fortuna com selos internacionais, contei. Onde ela tinha conseguido dinheiro, eu não sabia. Robert Redford não respondeu nenhuma vez, o que foi muita falta de consideração, pois o simples cartão postal teria levado minha irmã às nuvens. Contei a eles sobre como passamos uma semana na praia Curraclow quando crianças, a família toda, e como eu, com a ajuda de nosso irmão menor, Catal, tinha enterrado Hannah na areia até as axilas, e como ela havia gritado e implorado para ser libertada, e mamãe me deu um tapa no bumbum por ter feito aquilo, dizendo que era daquele jeito que os acidentes aconteciam. Contei a eles sobre como ela às vezes mandava caixas de mimo de Dublin quando eu estava em Roma, repleta das coisas das quais eu sentia falta e não conseguia encontrar na Itália. Batatas Taito, Lugosate, Berry's Tea, Hurley Willis, e quanto aquelas caixas eram significativas para mim. Mesmo de certo, custando muito mais que todas as cartas enviadas a Robert Redford.
Contei a ele sobre como ela trouxera 2 meninos maravilhosos ao mundo e os criara com amor. Ali estava um deles, eu disse, apontando para o primeiro banco, administrando sua própria empresa na Noruega. Marido e pai dedicado. E ali estava o outro, eu disse, escrevendo todos aqueles livros e tornando-se famoso com romances que todos amavam, especialmente os jovens, mesmo repletos de palavrões e todo tipo de sexo selvagem, e a congregação Rio Alto, Jonas enterrando a cabeça nas mãos, outra vez constrangido como um adolescente. Contei a eles sobre como ela tinha conhecido o marido, Christian, quando ele ia ao Bank of Ireland, no College Green, toda tarde para trocar coroas norueguesas por libras irlandesas. E como ele um dia não telefonou para ela, como tinha dito que faria, e como ela resolveu tomar uma atitude, e ligar a ela mesma. E como nossa mãe havia desligado o telefone da parede depois disso, dizendo que nenhuma menina decente ligaria para um menino por iniciativa própria. E sobre como tinham se casado ainda jovens e perdido um ao outro ainda jovens. E como foi uma tragédia, mas agora eles haviam se reencontrado. Ou ao menos eu acreditava que sim. E poderiam passar a eternidade juntos, pois eu não conhecia nenhum casal que se amasse mais do que eles. Eu contei a eles sobre a luta contra a Gente, desculpa. Palavrinha difícil, hein? Deterioração da mente ao longo dos últimos 10 anos de sua vida e sobre como tinha sido injusto e como em ocasiões como aquela, talvez esperassem que um homem como eu, com as crenças que eu tinha, dissesse que tudo faz parte dos desígnios de Deus. Mas eu contei que eu não poderia dizer aquilo, pois não sabia muito bem se era verdade. E se fosse, eu não compreendia nada, pois ela havia ficado doente, ainda jovem, e a doença a tinha levado. Não parecia haver justiça em nada disso. Mais tarde, quando estávamos todos reunidos na casa dela, foi estranho para mim o último membro sobrevivente da minha família. Papai tinha morrido fazia tempo, o pequeno Catal havia partido por razão nenhuma, mamãe falecera na igreja e agora Hannah também tinha me deixado. Mas então me dei conta de que eu não era apenas um, e sim um entre 6, e eu teria que me esforçar para continuar assim. E quando perguntei a Aidan se eu poderia levar Morten e a Astrid ao cinema no dia seguinte, ele disse que sim, e que, se eu não me importasse, poderia levá-los também para o lanche, que isso ajudaria muito, pois havia muito trabalho a ser feito para limpar a casa de sua mãe. Decidi naquele instante que faria questão de ser parte da vida de todos eles, dali em diante. Os voos para a Noruega não eram tão caros, e a viagem de trem para o norte oferecia uma bela paisagem. Antes de nos despedirmos naquela noite, Jonas disse que devíamos almoçar juntos quando ele voltasse da viagem aos Estados Unidos. E eu disse que seria ótimo. Ele sacou o telefone dele e eu saquei o meu. Sim, agora eu tinha um. E ele perguntou: que tal no dia 26 do mês seguinte? Assim eu teria tempo de me recuperar do jet lag. E eu sacudi a cabeça. Desculpa, gente, desculpa. Deixa eu voltar aqui. E ele perguntou: que tal no dia 26 do mês seguinte? Assim eu teria tempo de me recuperar do jet lag. E eu sacudi a cabeça e disse que não. No dia 26 não era bom para mim. Tenho um compromisso agendado para o dia 26. Podemos pensar em outro dia? Ele disse que não tinha problema. Escolhemos uma data diferente. Eu sabia que esperaria ansiosamente para ver. A manhã do dia 26 chegou à minha consciência e minha consciência estava em crise pelo que tinha planejado fazer. Eu podia não me envolver. Será que ele foi visitar o Tom, gente? Deixa eu beber uma água aqui, eu acho que foi, hein? Vamos lá. Podia seguir com minha rotina, ficar na escola e mergulhar no meu trabalho. A editora de Jonas enviara 2 caixas de livros para a biblioteca e era necessário separá-los e catalogá-los. Olha que legal, ele está ajudando no motivo. Qual o motivo, afinal? Desculpa, gente. Qual motivo havia, afinal, para eu ir em frente com o meu plano? Eu não poderia contar a ninguém, claro, muito menos para os meus sobrinhos que considerariam aquilo uma traição. E, de qualquer forma, eu nunca teria vontade de falar no assunto. Mas eu estava decidido, e por isso parti. 5 anos antes, quando Tom Carter foi enfiado em um carro policial e levado para a prisão Mountjoy, parecia que o mundo inteiro esteve no forecourt, mas a mídia não mostrou o menor sinal de interesse por sua soltura. O novo pacote de obsessões nacionais, a recessão, os banqueiros, a morte desnecessária de uma mulher em um hospital que deveria ter cuidado dela, havia assumido o controle e os casos criminais envolvendo padres tendiam a receber menos atenção. Era mais do mesmo, pensava o povo, não era mais considerado notícia.
Fiquei no carro, observando o prédio repressivo do outro lado da rua e imaginando os horrores que se passavam atrás das suas paredes de pedra. As portas se abriram e um jovem surgiu. Um tipo marginal com um conjunto de moletom branco. Uma moça saiu de trás de uma árvore, saltou em seus braços e os dois começaram a quase procriar no meio da rua. Não acredito que ele foi lá no dia da soltura do Tom. Gente, eu sei que eles eram melhores amigos, que o Tom não tem ninguém. Eu entendo isso tudo, mas, cara, tem o sobrinho dele. Eu acho que eu pensaria mais no meu sobrinho. Desviei o rosto e fiquei aliviado quando eles chamaram um táxi e foram embora. Alguns minutos depois, as portas se abriram outra vez e ali estava ele. Se ele tivesse passado por mim na rua, eu talvez não o tivesse reconhecido. Ele estava 5 anos mais velho desde a última vez que o vi. Eu não o visitei nem uma única vez na prisão, mas parecia que havia se passado 2 ou 3 vezes mais tempo. Uma magreza impressionante, os olhos afundados no rosto, seu cabelo, outrora preto espesso, estava quase todo branco. Ele mancava, apoiado em uma bengala. Ouvi boatos de que fora seriamente atacado no pátio da prisão e levado golpes nas pernas, e a certa altura houve rumores de que ele nunca mais andaria. Mas agora adivinha ele, cambaleando ao atravessar a rua, conferindo o tráfego à esquerda e à direita, enquanto eu ficava imóvel sem levantar a mão para cumprimentá-lo. Era um velho, um criminoso sexual, um pedófilo. A diocese providenciaria um apartamento para ele, um lugar péssimo perto de Gardiner Street, no quarto andar, com um elevador que tinha uma placa permanente de manutenção. Nossa, me lembrou a minha série favorita, Big Bang. Me perguntei como ele conseguiria subir e descer com a perna machucada. Ele receberia uma pensão e esperava-se que vivesse com discrição. Estava proibido de dar entrevistas, seria obrigado a obedecer a ordem do tribunal de manter os guardas informados de sua localização o tempo todo. Visitaria o agente de condicional toda semana. Estava proibido de contatar qualquer pessoa na hierarquia da igreja, mas poderia frequentar a igreja de sua preferência. E a confissão era um sacramento aberto a todos, claro, caso ele optasse por usufruir dela. Odra, ele disse, abrindo a porta do passageiro. Você veio me buscar. Eu disse que viria. Eu tinha escrito para ele um mês antes, quando a data de soltura foi estabelecida. E ele disse que estaria aguardando para levá-lo ao destino que ele quisesse. Foi um recado curto e sem rodeios, como dizem. Não fiz nenhuma referência às cartas esporádicas que ele me mandou durante o cárcere. Tampouco ao fato de que eu ignorara cada uma delas. Sem saber quantas pessoas poderiam estar à espera diante da prisão, eu informei sobre a marca e o modelo do meu carro e disse que ficaria no veículo. E manteria o motor ligado. E que ele deveria procurar por mim. Me senti como um ladrão de bancos, um criminoso pronto para fugir da cena do crime. Foi gentil da sua parte, ele respondeu sentando no banco do passageiro e fechando a porta. Ele respirou fundo e fechou os olhos por um momento. Estava livre. Imagino que estivesse absorvendo a ideia. E como você está? Ele se virou e sorriu para mim. Como se eu tivesse acabado de chegar a uma das suas paróquias para uma visita depois de uma longa ausência. Estou bem. E você? Nunca estive melhor. Ele hesitou por um instante, feliz por voltar ao mundo real. Então vamos. Seguimos em silêncio e eu me perguntando se devia tê-lo deixado encontrar o próprio caminho. Ele pensando sabe-se lá o quê. Ele ao menos teve a decência de ficar calado, de não fingir que as coisas estavam normais entre nós. Estacionei em frente ao novo apartamento e subimos pelas escadas, entrando com a chave que a arquidiocese me entregara no dia anterior. Era asqueroso, pequeno e úmido. Papel de parede descascando, barulho vindo do apartamento ao lado, músicas aos berros acima. Acho que eu teria preferido pular da janela morar ali. E ele percebeu a expressão de horror no meu rosto. Não se preocupe, ele disse, está melhor do que antes. Ele devia ter razão. Não estou preocupado, respondi. Só estaria se fosse eu quem viesse morar aqui. É bom o suficiente para você, na minha opinião. Ele concordou com a cabeça e sentou em uma das poltronas. Você está bravo comigo, Otto. Ele disse baixinho. É melhor eu ir embora. Não vá, ele disse. Acabamos de chegar, fica uns minutos. Apenas minutos, respondi, me sentando. O trânsito vai piorar. Você está bravo comigo, ele repetiu após uma longa pausa, quase ri do eufemismo. Eu não entendo você, Tom, respondi. É essa a verdade. Eu também não. Passei os últimos 5 anos tentando entender. Chegou a alguma conclusão? Ele deu de ombros. Meu pai teve muito a ver. Seu pai? Eu disse, eu disse, uma risada curta e amarga escapando da minha boca. Aquele velho contratou? Não tire conclusões precipitadas. Você não sabe como ele era. Não teve nada a ver com ele, foi só você.
Ele concordou com a cabeça e olhou pela janela por um instante. Era uma vista deplorável. Mais ou menos era uma vista. Ele não teve para onde olhar por anos. Faça como quiser, ele disse. Bom, você fez como bem quis por tempo demais. Acho que é a vez de outra pessoa. Ele se virou na minha direção e fixou o olhar em mim. E percebi que havia pouco medo em seus olhos, apenas exaustão. Eu não tinha ideia do que acontecera com ele na prisão. E não queria saber, mas suspeitava que houve momentos em que ele foi forçado a se defender fisicamente. Algumas vezes com certa vantagem. Muitas outras sem vantagem nenhuma. Há alguma coisa que você queira me dizer, Odra? Ele perguntou. Porque eu agradeço a carona para cá, mas se você quer apenas me agredir... Você se perguntou alguma vez se era errado? Perguntei. As coisas que você estava fazendo? Ele pensou um pouco, então sacudiu a cabeça. Acho que nunca pensei nisso. Desculpa, gente. Acho que eu nunca pensei nisso nesses termos, ele disse. Conceitos de certo e errado. Eles não faziam parte. E as crianças, você nunca pensou no quanto elas estavam machucando? Eu mesmo era praticamente uma criança, ele respondeu. No começo, talvez, mas depois até o fim, de jeito nenhum. O problema é que, uma vez que eu tinha começado, não havia como parar. Eu nunca devia ter sido padre. Essa é a verdade. Jesus Todo-Poderoso, eu nem acredito em Deus. Acho que nunca acreditei. Ninguém forçou você a ser padre. Isso não é verdade. Ele retrucou. Fui totalmente forçado. Eu vivia aterrorizado com meu pai, que insistia que essa era a vida para mim. Você mesmo foi forçado, Oda. Não finge que não foi. Você podia ter ido embora. Não, não podia. Você fugiu uma vez. E ele me trouxe de volta no trator, lembra? Você podia ter se recusado. Não, não podia. Você não sabe o que aconteceu comigo naqueles dias. Você tinha 17 anos, insisti. Podia ter pegado a balsa para a Inglaterra, podia ter começado uma vida nova. É verdade. Gente, não tem essa. Por um tempo você é forçado, mas depois, mesmo que pareça assim, digamos. Gente, desculpa, derrubei água aqui na minha estante, só um segundo. Voltando, pessoal, acabei deixando minha água aqui, eu não derramei água, mas sabe quando o copo vai suando? E aí acabou indo para uns livros aqui. Mas enfim, coisa aqui. O que eu tava falando, né? Até certo momento você pode sim ser forçado, né? Pela sua família, pelas circunstâncias e tudo mais. Mas todo mundo, depois de um tempo, consegue viver, reconstruir a vida, sabe? E ele não tava sozinho, ele tinha amigos, né? Em algum momento ele podia ter pedido ajuda, podia ter falado, não, isso aqui não é pra mim. Então acho que isso afetou tanto o psicológico dele, né? Que ele acabou achando que não tinha outra saída. Vai, vamos lá. Podia ter pegado a balsa para a Inglaterra, podia ter começado uma vida nova. Audrey, você talvez nunca mais acredite em nada do que eu disser, mas acredite nisso. Você não tem ideia do que está falando. Nenhuma. Não tem a mínima noção do que foi a minha infância. De todas as coisas que aconteceram comigo antes de eu chegar a Clone Life. E não quero saber, eu disse a ele. Nada que possa ter acontecido com você no passado faz as coisas que você fez serem aceitáveis. Não justifica nada. Você não enxerga. Ele suspirou e desviou o rosto, olhando para os apartamentos e complexos empresariais do centro da cidade. O que se passava dentro daquela mente confusa? Eu não conseguia nem imaginar. Sem contar o que você fez com o resto de nós, continuei baixinho. Você e todos os homens como você chegou a pensar nas consequências que isso teria para os padres que se dedicam? Para os que têm uma vocação? Ele riu de mim. Você acha que tem uma vocação, André? Sim, eu acho. Você só pensa assim porque sua mãe disse que você tinha. Você está enganado, respondi. Ela pode ter posto a ideia na minha cabeça, mas o fato é que ela estava certa. Eu tenho vocação. É o que eu fui destinado a fazer. Ele sacudiu a cabeça sem dizer nada, mas se escutasse a ladainha, mas como... Desculpa, gente, vou repetir. Ele sacudiu a cabeça sem dizer nada, como se escutasse a ladainha de um imbecil. Eu devia ter entregado você há muito tempo, eu disse. Teve o quê? Com life, respondi. Agora todo defensor Ai, gente, peraí. Vamos lá. É em Clone Life, respondi, agora todo defensor da virtude. Eu vi quando você tirou a camiseta, os machucados no seu ombro. Ele franziu as sobrancelhas. Não estou entendendo, Oda. Ele disse. Daniel Lord Gran. Continuei. Na noite em que Hagan saiu para visitar a mãe no leito de morte. Foi você quem o atacou. Ele tentou se defender. Foi expulso por causa disso. Agora estou com mais raiva ainda do Oda. Deixa eu beber uma água. O Jonas estava certo então, né?
Porque se ele já tinha uma ideia, aí passou-se os anos, ele não fez nada com. Ai, gente, vamos lá. Já quase acabando, quase acabando. Falta 4 páginas. Vamos lá. Tom olhou para mim por um instante, as engrenagens girando, antes de seu queixo cair, estupefato, e ele permitiu que uma risada escapasse. Danny Ludgran perguntou: Está brincando? Não, você não entende nada, olha. Percebe, você não sabe de coisa nenhuma. Sei que você tentou atacá-lo e que ele conseguiu impedir. Sei que ele acertou você e você fugiu com medo. Ele riu outra vez e sacudiu a cabeça. Danny Lodgan disse calmamente. Era tão avesso à ideia de ser padre quanto eu. Ele tinha revistas pornográficas contrabandeadas por um primo e nós víamos juntos. E uma coisa levou a outra. Estávamos vendo fotos de mulheres, óbvio, você sabe, não é? Mas tocávamos um no outro, para aliviar a frustração. Numa noite, quando o companheiro de quarto dele estava fora, o padre Livani chegou quando estávamos conversando e tentando o melhor que podíamos consolar um ao outro sobre o nosso dilema. Dani era como eu. Não queria estar ali de jeito nenhum. O padre Levane entrou, as luzes estavam apagadas, Dani tomou um susto e me acertou um golpe e eu fugi. E é claro que ele teve que inventar uma história para explicar tudo. Você acha que eu ataquei? Tom riu com amargura. Só pode ser piada. Eu não fiz nada com ele que ele não tenha feito comigo. Desviei o rosto sem saber como responder. E você espera que eu acredite nisso? Perguntei depois de um tempo. Pode acreditar no que quiser. Não faz a menor diferença para mim. Você acha que tem alguma importância agora? Você estragou tudo, eu disse, levantando a voz por causa da frustração. Nenhum de nós será considerado digno de confiança, nunca mais. Talvez seja melhor assim, ele respondeu. Você não acha que esse país ficaria melhor se a Igreja Católica te desse o fora daqui? Não, eu disse. Não, eu não acho. E como você ousa dizer isso depois de tudo? Essas pessoas destruíram minha vida, ele respondeu, a voz grave e furiosa. Eles me destruíram, Oda. Você não entende? Você não entendeu? Pegaram um infeliz de 17 anos, um inocente que não sabia nada sobre o mundo, e o trancaram numa prisão por 7 anos. Disseram que tudo o que me fazia humano era vergonhoso e imundo. Me ensinaram a odiar meu corpo e sentir que eu era um pecador se eu olhasse para as pernas de uma mulher andando na rua. Ameaçaram me expulsar de Clone Life se eu trocasse qualquer palavra com uma menina quando estávamos na UCD. E meu pai ameaçou me matar se eles me expulsassem. E não duvide que ele teria feito isso, porque eu estou lhe dizendo aqui e agora que, se eu tivesse dito que os padres não me aceitariam de volta, ele teria entrado no meu quarto na primeira noite que eu passasse em casa e teria enfiado um forcado na minha cabeça. Eles me deturparam, me distorceram, garantindo que eu não tivesse nenhum alívio dos desejos naturais que todo ser humano tem. E depois não se importaram que eu não soubesse como viver uma vida decente. Não fizeram com você nada que não tenham feito comigo, eu disse, me inclinando para frente com raiva. Nada que não tenham feito com centenas de outros meninos. E não fizemos nada do que você fez. Ser um bom padre é uma coisa tão terrível assim, Tom? Não teria sido suficiente para você? Foi suficiente para mim. Ele riu e discordou. Um bom padre? Perguntou. É isso que você acha que é, ó? Odran, você não é padre coisa nenhuma. Olhei para ele estupefato. Odran. Ele continuou agora com a voz calma, como se explicasse uma ideia complexa para uma criança. Você foi ordenado há mais de 30 anos e não passou um único dia numa paróquia até Jim Cordino colocá-lo no meu lugar, quando precisei ir embora. Não é verdade. É verdade sim, claro que é verdade. Você se enclausurou naquela sua escola por 25 anos, ensinando inglês e botando livro nas prateleiras e nunca fez nenhuma das coisas que um bom padre, como você mesmo disse, deve fazer. Você se escondeu do mundo, ainda se escondendo. Se queria ser professor, por que não foi obter seu raio de diploma para se tornar professor? Se queria ser bibliotecário, por que não foi atrás de um diploma em biblioteconomia para trabalhar na Calder Street? Você se considera padre, é? Você não é padre, nunca foi. Baixei os olhos. Cuidei de milhares de meninos naquela escola, responde baixinho. Fui um bom amigo para eles, um bom capelão. É mesmo? Ele riu. Então me diga uma coisa. Ao longo de um ano médio, quantos adolescentes foram consultar você sobre um problema emocional no qual sua ajuda talvez fosse bem-vinda? 5, 3, 1, nenhum? Eu aposto que nenhum. Estou certo? E se algum tivesse ido, aposto que você sairia correndo para ter certeza de que os irmãos Brotet ainda estavam guardados juntas. Nossa, vou repetir, gente. E se algum tivesse ido, aposto que você sairia correndo para ter certeza de que as irmãs Brotet ainda estavam guardadas juntas.
Levantei, fui até a janela e olhei para dentro, de onde eu estava. Era uma cidade imunda. O Livre corria negro, as ruas eram um pandemônio, os prédios estavam em ruínas. Havia obras por todo lado e os carros buzinavam a tentar seguir caminho. Em algum lugar lá embaixo, os jovens passavam dinheiro de mão em mão e voltavam aos abrigos para amarrar tubos em torno dos braços e entupir as veias com a única coisa que trazia algum alívio para a miséria que os cercava. Velhotas diminuíam a calefação, pois não podiam pagar pelo aquecimento e pelo imposto residencial, não pelos dois. Se morressem congeladas, pelo menos não seriam presas por inadimplência. Rapazes e adolescentes passavam as madrugadas nos cais, esperando por almas perdidas que talvez lhe dessem 20 euros para eles se ajoelharem diante de calças arriadas. Meu Deus. Os pubs estavam cheios de homens e mulheres jovens, recém-graduados nas universidades, amedrontados com o que fariam com as próprias vidas. Senhor Deus, agora que não havia nenhum emprego a ser encontrado no país para onde iriam, Canadá, Austrália, Inglaterra, os navios caixão de imigrantes estavam voltando e eles sabiam que era difícil embarcar e deixar as famílias para trás. Homens se aposentavam depois dos 40 anos de serviços e precisavam ser frugais e economizar, pois as aposentadorias tinham sido drenadas por um bando de corruptos do Viana Faigo, nos quais, mesmo assim, todo mundo voltaria outra vez dali a 1 ou 2 anos. Lá no aeroporto, um grupo de europeus estava chegando para nos dizer que não tínhamos mais a inteligência necessária para governar nós mesmos e que eles assumiriam tal função. Para todos nós, para todo esse povo, era isto que a Irlanda tinha se tornado: um país de drogados, perdedores, criminosos, pedófilos e incompetentes. O que Aidan tinha me dito naquela noite no bar de Orlon, eu jamais moraria naquele país outra vez. A Irlanda está podre. Apodreceu por completo. Aidan. Gente, engraçado. Engraçado não, interessante. O autor, ele é irlandês. O John Boyne. Ele nasceu na Irlanda. É. Ele é irlandês. E destruiu o país dele aqui. Me virei e olhei para Tom, que, após ter definido minha vida para mim, parecia contente por ter virado o jogo. Mas, Aidan, eu disse, sentindo as lágrimas surgirem nos olhos outra vez. Pois eu nunca conseguiria me perdoar, e muito menos perdoar Tom, pelo que tinha acontecido. Por que, Aida? Por que meu sobrinho, Tom? Nós éramos amigos, você e eu. Como você foi capaz de fazer isso? Ele ao menos teve a decência de desviar o rosto. Responda, insisti. Tenho o direito de saber. Não entendo como você pôde. Você é tão culpado quanto eu, ele disse. Sou? Como? Eu disse que preferia voltar para a escola com você naquela noite. Você devia ter insistido. Eu não tinha como saber que você entraria no quarto dele enquanto ele dormia. Eu não tinha como saber o que você ia fazer com ele. Ele inclinou um pouco a cabeça e ofereceu algo próximo a um sorriso. Não tinha como saber, Audra? Perguntou baixinho. Está dizendo que nunca suspeitou? Nossa, a mesma pergunta que o próprio sobrinho fez para ele. Para vocês verem. Como esse livro fala sobre a culpa de quem não cometeu, mas sabia. Claro que não suspeitei, eu gritei. Se eu soubesse, nunca teria. Estamos só nós dois aqui. Pode mentir para si mesmo se quiser, mas não adianta muita coisa. Acredite, é uma lição que aprendi nos últimos anos. Tom, eu disse, olhando seus olhos, meu rosto enrubescendo de raiva. Você não pode estar pensando que eu sabia sobre o que estava acontecendo. Sobre o que você é. Sobre... Você me visitou aquela vez em Wexford. Ele respondeu. Quando aquele moleque Gildof vandalizou meu carro. Foi você que o entregou para os Gardai. Eu achei que ele estava aprontando como as crianças aprontam. Eu disse, eu não sabia de onde vinha a raiva dele. Ele levantou uma sobrancelha. É mesmo, Audrey? Sim, é mesmo. E todas as vezes que fui transferido de paróquia em paróquia, você nunca se perguntou nem por um momento por quê? Haviam boatos de que os padres transferidos com frequência estavam fazendo coisas. Disso eu sabia, mas nunca pensei que você... Para mim, Audrey, você sabia de tudo. Ele disse baixinho. E acho que você nunca quis me enfrentar porque seria uma conversa muito além das suas capacidades. Acho que você foi cúmplice de tudo. Você só serve para colocar os Dickens antes dos Hemingways e para manter as Virginias Woolf no final. Para mim, você sempre soube de tudo. Eu não sabia, respondi, e ouvi a insegurança nas minhas palavras. E acho que, na noite do funeral da sua mãe, você sabia muito bem que não era sensato me deixar ali com seus sobrinhos. Mas deixou mesmo assim, porque era mais fácil fazer isso do que causar uma comoção. Não é verdade, sussurrei.
Para mim, você é como todos os outros. Apesar de seu papel vitalício de sou mais virtuoso que você, você sabia, você manteve em segredo e essa conspiração toda sobre a qual todo mundo fala, essa que vai até o topo da igreja, ora, ela vai até a base também. Os ninguém como você, ao sujeito que nunca teve paróquia própria e que se esconde do mundo com medo de ser visto, pode me culpar o quanto quiser. Odran, e você estaria certo, pois fiz coisas horríveis na minha vida. Mas você já pensou em olhar para si mesmo, para as suas próprias ações? Para o grande silêncio que manteve desde o primeiro dia? Ele sacudiu a cabeça, se levantou, pegou a bengala e deu as costas para mim, ao seguir para a abertura na parede que levava à cozinha minúscula. Vá embora, Alda, ele disse. Sai daqui e me deixe desfazer as malas. Não temos mais nada a dizer um para o outro. Fiquei onde estava por alguns momentos, incapaz de me mexer, mas então foquei os olhos na porta e caminhei até ela. Senti meu colarinho eclesiástico apertando minha garganta e tive vontade de arrancá-lo e jogá-lo fora. Nunca mais vamos nos ver, não é? Ele perguntou, se virando para mim enquanto abria a porta para o mundo lá fora. Eu fiz que não com a cabeça. Não, respondi. Não vou voltar. Certo, ele disse, dando as costas outra vez, como se não tivéssemos 40 anos de história entre nós. Espero que seja feliz. Rezarei por você, Tom, apesar de tudo. Ele riu. Reze por si mesmo. Ele disse, você precisa mais do que eu. Passei os olhos pelo apartamento uma última vez. Este lugar é péssimo. Eu disse, incapaz de compreender o que tinha levado o menino que ele tinha sido a um lugar como aquele. Ele ficaria ali, imaginei, pelo resto da vida. Algum dia ser encontrado morto naquele lugar. Concordo, ele respondeu. Mas vou sobreviver. Você se sentirá sozinho? Sim, claro, ele disse sorrindo para mim. Mas não tem problema, Audrey. Eu tenho uma história de solidão. Você não tem? Caramba! Ai, gente, eu gosto muito quando os livros se referenciam, né? Os títulos. Gosto muito. Vamos lá. Não há dormitórios para alunos na minha escola. Já mencionei isso? Mas em outros tempos haviam. Até o início dos anos 1980, se não me engano. Fecharam aquela parte do prédio 1 ano ou 2 anos antes de eu chegar. Quando o hábito de mandar os filhos passar a semana na escola se tornou coisa do passado e todo mundo tinha carro. Por causa disso e por causa do tamanho do prédio, podia ser um lugar solitário durante a noite. Todos os sons escoavam pelos corredores, todas as brisas estalavam uma porta ou sacudiam uma janela. Se você tivesse uma mente inclinada a histórias de fantasmas, aquele seria um lugar que o perturbaria. Apreensivo com meus pensamentos, ocorreu-me a ideia de pegar o carro e ir à gruta de Inchicore, a mesma gruta que visitei durante tantos anos e onde certa vez vi um padre e sua mãe chorarem juntos, em agonia com a consciência do que ele tinha feito, e a quem tinha machucado e como um dia ele pagaria por seus crimes. Estava escuro quando cheguei, tão escuro quanto naquela noite, mas dessa vez o lugar estava deserto. A lua minguante ofereceu lua suficiente para encontrar meu caminho até as estátuas. Primeiro me ajoelhei e tentei rezar, mas não consegui encontrar nenhuma oração. Então, sem perceber, me descobri deitado no chão, o rosto virado para baixo, a frieza da terra contra minha bochecha. Assim como o homem torturado por suas próprias ações. Fechei os olhos e me dei conta de que eu não poderia continuar na minha escola. Apesar de todo o tempo em que ansiei por voltar, havia chegado o momento de seguir em frente, de encontrar outra vida, fosse dentro ou fora da igreja. Eu não podia continuar me escondendo atrás dos muros daquela escola. Pensei naquela ocasião, há quase 40 anos em Wexford, quando quis operar os trilhos no cruzamento ferroviário. No meu trabalho, você precisa pensar em todas as pessoas que confiam em você, disse o operador ferroviário. Imagina se algum deles se machucasse por causa de um descuido seu, ou meu. Você gostaria de ter isso na sua consciência? Saber que foi responsável por tanta dor? Nossa, esse trecho, pessoal, se eu não me engano, ele apareceu antes. E aí, agora ele se refere, né, para mim que resumir o sentimento dele. Certa vez, em sua raiva, Aidan tinha me perguntado se eu pensava ter jogado minha vida fora. E respondi que não. Eu não me arrependia, insisti, mas estava enganado. Tom Carter estava certo, pois eu soube de tudo desde o início e nunca tomei nenhuma atitude. Bloqueei da minha mente vez após vez, me recusando a reconhecer o que era óbvio. Eu não tinha dito nada quando devia ter me manifestado, convencendo a mim mesmo de que eu era um homem de caráter mais nobre. Fui cúmplice de todos os crimes. Pessoas sofreram por minha culpa. Eu havia desperdiçado minha vida, havia desperdiçado cada momento da minha vida. E a ironia derradeira foi ter sido necessário que um pedófilo condenado me mostrasse que, em meu silêncio,
eu era tão culpado quanto todos eles. E chegamos ao fim. Pessoal, não vou ler os agradecimentos porque o Bion acaba só citando pessoas mesmo. Então não vou ler. Mas finalizamos uma história de solidão. Pessoal, vou ser bem sincero com vocês agora. Não é resenha, né? Resenha eu faço lá no meu perfil. Esse livro me surpreendeu em seus capítulos finais. Eu já estava convicto de que eu iria dar no máximo a nota 8,5, porque ele é muito bom, a escrita do John é muito bom, a história é boa, mas não tinha nada de espetacular até os últimos capítulos. E aí os últimos capítulos mostram pra gente que há sim uma mensagem muito pesada sobre a culpa, né? Sobre culpa. O livro é sobre culpa. Sobre a culpa de quem não fez nada para que aqueles abusos, tudo que estava acontecendo, parasse. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa leitura. Eu vou deixar lá no meu Instagram a resenha completa, vou falar muito, vou destrinchar bastante sobre. E eu convido vocês a irem lá dar uma olhada. Se você está vindo aqui no futuro, só ir lá procurar esse livro aqui no meu perfil para ler essa minha resenha completinha, tá bom? É, O próximo livro vai ser um livro que foi base para um filme. Não vou falar o título ainda, porque eu acabei mudando e pode ser que eu mude de novo, então não quero me comprometer aqui, tá? Mas ele vai começar a ser postado ainda essa semana, no máximo até terça-feira a gente começa. Tá, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa leitura e até a próxima leitura. Um abraço.